E no começo de tudo, um garoto chamado Natsumi anuncia na escola os colares de flores que o clube de ciências está vendendo. Porém, ao vender apenas 5 unidades, depois de passar o dia inteiro tentando captar clientes, ele nota que é um péssimo vendedor, mas tenta se autoconfortar, dizendo que pode compensar vendendo mais no dia seguinte. E bem, ao seguir de volta para a sala de aula, ele é abordado por uma garota que começa a reclamar com ele, dizendo que Natsumi não pode deixar a loja sozinha, afinal, alguns clientes passaram no local mais cedo, mas não tinha ninguém para atendê-los. Eu ver isso, ele diz que mesmo se estivesse na loja para atendê-los, as garotas certamente não comprariam nada, já que ele se considera um péssimo vendedor. Porém, a garota surpreende, dizendo que na verdade, elas compraram 27 itens da loja. Nisso, Natsumi pega o envelope com dinheiro da mão dela, mas logo ao fazer isso, ele desvia o olhar, pois não consegue encarar garotas bonitas por muito tempo, sem se sentir desconfortável. E quanto a ela, a garota segue o pressionando, falando próximo ao ouvido dele, e ele então pergunta por que ele colocou uma meta de vendas de 100 itens. E ao ver que ela ficou sabendo disso, Natsumi pergunta como ela soube da sua meta, e então ela diz que ficou sabendo através de Sato, professor do clube de ciências. Nisso, Natsumi lembra que ela acabou de violar a sua privacidade, mas ainda assim ela continua pressionando, pedindo para ele falar o motivo da sua meta de vendas ser 100 itens. E ao ver que não há mais o que fazer, ele acaba cedendo e diz que o seu objetivo é abrir a sua própria loja para vender aqueles produtos. Mas como empreender é algo instável, os pais dele pediram para que ele seguisse uma vida normal, tendo um emprego comum como as outras pessoas. Porém, Natsumi decidiu seguir com o seu plano, iniciando uma discussão com seus pais, e no fim eles fizeram um acordo. No caso, Natsumi deve vender 100 itens na escola para lhe gerar alguma confiança. Eu vi isso, a garota começa a rir dele, como Natsumi já esperava, e ela diz que os pais dele estão certos, pois ele realmente tem um plano de vida muito infantil. Eu ver ela zombando de seus objetivos de vida, Natsumi se irrita, afinal, os dois nem mesmo se conhecem. E quanto a ela, a garota decide ajudá-la a vender os 68 itens restantes que ele precisa para bater sua meta. Então ela se apresenta como Inuzuka Himari e pede para ele deixar as vendas com ela no dia seguinte. E chegando no tal dia, Natsumi vê a garota anunciando os produtos dele para suas amigas de classe, dizendo que elas podem comprar em um site da internet. Graças a ela, ele consegue vender todos os itens restantes. E passados-se 2 anos desde que ele deu início ao bazar online, Natsumi segue fazendo as suas vendas pela internet com auxílio da mercadoria da loja de seus pais. E no caso, ele apenas pega as flores e constrói os acessórios com elas, se prendendo apenas em seu mundo. E embora ele seja descrito por sua família como uma pessoa fechada, Natsumi acredita que é apenas na solidão que se há prosperidade. E em mais um dia de trabalho, ele é abordado por Himari, que o abraça de surpresa. Nisso, Natsumi reclama com a garota, mandando ela parar de atrapalhá-la enquanto ele estiver trabalhando. Mas ao ouvir isso, a garota lembra que ela já está ali há mais de 1 hora e ainda não recebeu nenhuma atenção dele. Dito isso, ela se senta no colo de Natsumi, que logo fica com vergonha e passa para outra mesa para continuar trabalhando em outra coisa. Olha só, essa amizade aí tá um pouco suspeita, né? Sentadinha no colo é brincadeira. E nisso, Himari percebe ele todo sem graça e volta a pular em cima dele, então Natsumi troca um breve diálogo com ela, falando sobre o bazar que eles iniciaram 2 anos antes. E feito isso, Natsumi pede para ela soltá-lo, porém Himari diz que ele é o homem com o pescoço mais cobiçado de ser apertado, e quanto a ela, Himari é a garota que possui os braços mais desejados. E durante esse empurra-empurra, Natsumi se lembra de uma conversa que teve com ela pouco tempo depois da garota tê-la ajudado a vender suas joias. E já naquele dia, Himari propôs que eles abrissem uma loja de acessórios de flores. Afinal, ver como os olhos dele brilhavam enquanto trabalhava com as flores deu a ela a motivação necessária para querer trabalhar com ele também. Dito isso, Himari pede para ele só mostrar aqueles olhos apaixonados para ela. Em troca disso, ela promete que ajudará ele a vender todos os seus acessórios. E voltando ao presente, Natsumi pergunta para Himari sobre a agência que a chamou para ser modelo. E ela, por sua vez, diz que recusou a oferta que lhe fizeram. Afinal, ela está focando apenas em ajudá-la a vender seus acessórios, pois se ele conseguir abrir a sua empresa própria até os 30 anos, Himari está disposto a se casar com ele. E ao ouvir isso, Natsumi manda parar com essa brincadeira sem graça, pois desde que ela começou com isso, Himari, o irmão dela, começou a zombar dele, o chamando de cunhado. Nisso, Himari diz que o irmão dela apenas gosta muito dele e por isso vive fazendo esse tipo de brincadeira, algo que não vai parar a menos que Natsumi se case com outra pessoa. Mas ao ouvir isso, ele lembra que ela precisa primeiro namorar antes de se casar. Nisso, Himari comenta sobre aquela paixão de infância que ele tinha e deduz que ele não esteja atrás de uma garota porque ainda pensa muito naquela. E sendo isso ou não, Himari diz que ele deve começar a procurar uma namorada. E no caso dela, Himari diz que chegou a ter alguns namorados em sua vida, mas ela sempre ficava falando de Natsumi perto deles, afinal, só os via como um passatempo. E ao ouvir isso, Natsumi a critica por ter esse tipo de pensamento a respeito das outras pessoas, porém Himari diz que nunca teve a mínima ideia do que é ter um romance, portanto, isso a faz soar mais fria. Eu vou só chutar, mas eu acho que é uma péssima ideia ficar falando sobre seu amigo com o seu namorado. Só vou chutar, mas quem sou eu pra julgar? E ao ouvir isso, Natsumi pergunta se ela realmente irá esperar ele abrir uma loja para se casar, e Himari diz que pretende fazer isso, porém ela acredita que pode acabar em um casamento arranjado, já que ele não pretende casar com ela. Eu vi ela tentando colocar a culpa nele, Natsumi manda parar de forçar aquilo, porém ela intensifica o drama, dizendo que será forçada a se casar com um velho acabado por culpa dele. E quanto a ele, Natsumi se questiona se ainda existem casamentos arranjados como antes. Nisso, Himari diz que sim, e que eles costumam
costuma acontecer após o ensino médio, e no caso dela, isso é muito mais provável de acontecer, já que Himari vem da linhagem de uma família ilustre. E ao ver tudo isso, Natsumi se compadece com ela e diz que pode lhe ajudar caso algo do tipo realmente aconteça. Nisso, Himari começa a rir da cara dele e diz que casamentos arranjados realmente não existem mais. E bem, ao voltar pra casa, Natsumi lembra de um passeio que fez com Himari há alguns anos, e na conversa eles falavam sobre relacionamentos, até que de repente ela dá a ideia deles morarem juntos aos 30 anos, caso eles não estejam namorando com ninguém. E ao ouvir isso, Natsumi se abstém de responder essa proposta que considera ridícula, porém ele demonstra interesse em saber o porquê dela ter colocado o limite de exatos 30 anos. Nisso, Himari explica que 30 anos é um bom número de corte, porém ainda assim, Natsumi diz que não pretende ficar com ela, afinal, ele prefere garotas mais graciosas. Ao ouvir tudo isso, Himari começa a abraçá-lo dando risada e dizendo que essa é a primeira vez que leva um fora na vida. E bem, no dia seguinte, na escola, Himari se pega pensando em Natsumi e acredita que ela realmente gosta dele, pois se quisesse apenas beijá-lo, ela não faria tanta questão de apoiá-lo em seus projetos pessoais. Mas ainda que ela não consiga ter o relacionamento que ela espera ter com ele, Himari diz que quer ao menos que a futura namorada dele aceite a relação de amizade dos dois. Afinal, ela se sentiria muito triste em ter que se afastar dele só porque ele começou a namorar. Enquanto isso, Natsumi vai até uma máquina de vendas da escola, até que de repente, uma garota para ao lado dele para comprar algo também. Nisso, ele fica todo obcecado encarando, quando do nada, a pulseira dela quebra. Nisso, Natsumi aproveita essa deixa para puxar assunto com a garota e se dispõe a consertar o acessório para ela, porém a garota o encara com um olhar de desprezo enquanto pergunta por que ele querer ajudá-la. Nisso, Natsumi simplesmente sai correndo do local e a amante esquecer o que ele disse, todo apavorado, e em outro momento ele é abordado por Makishima, um dos seus amigos de classe. Nisso, Himari também vai ao local e começa a agarrar Natsumi, até que de repente ele e Himari começam a brigar para decidir qual dos dois é o dono de Natsumi. Ele, por sua vez, estranha o fato dos dois brigarem tanto, afinal, Himari e Makishima já namoraram no passado. Nisso, ela o lembra que sempre tratou seus namorados apenas como passatempos, porém no caso de Makishima, ela diz que nem quer lembrar o tempo que passou com ele, e nisso os dois começam uma discussão, porém Natsumi os interrompe e pergunta o que Makishima tá fazendo ali. Ao ouvir isso, o garoto vai direto ao ponto e pergunta se Natsumi falou com uma garota perto da máquina de vendas no dia anterior. Nisso, Natsumi se lembra da tal garota e deduz que seja mais uma das namoradas dele, porém Makishima diz que não é isso. Na verdade, ele chama a garota Rin e ela vai até eles e diz que ela quer consertar a sua pulseira. Eles então seguem até a sala de Natsumi, que começa a analisar o estado crítico que a pulseira ficou. Então ele já começa a fazer uma cara de preocupação, deixando Rin zangada. Eu vi ela se aproximando tanto de Natsumi, Himari informa que o garoto costuma ser muito tímido com as outras pessoas que não conhece, e em seguida aponta um espelho para a cara de Rin, mostrando a expressão assustadora que ela tá fazendo. E ao se ver tão brava no espelho, Rin cai para trás com medo da própria imagem, o que faz Himari começar a zoar com a cara dela. Mas nisso, Rin levanta e começa a erguer a garota somente com uma mão, enquanto lembra das vezes que ela lhe fez coisas ruins. E ao se ver sem saída, Himari decide apelar, apalpando os opais de Rin com o intuito de fazer a garota soltá-la. Nisso, Rin se assusta e dá de presente uma marca de mão na cara da garota. Então, Himari é deixado na mesa ao lado enquanto Natsumi conserta a pulseira na outra mesa, mas ao notar que ele fica muito distante, Rin fica confusa. Nisso, Himari informa que ele costuma ficar sempre muito focado quando o assunto é a sua arte. E ele fica tão focado que as garotas fazem uma zoeira com o cabelo dele e ele nem percebe. E após finalizar a pulseira, ele volta sozinho pra casa, enquanto a Rin e Himari, elas seguem caminho juntas. E de repente, Rin começa a puxar o assunto e comenta sobre uma pessoa que ela gostava, mas que nunca tinha visto. Nisso, ela mostra uma foto de Himari com os acessórios feitos por essa tal pessoa que ela está falando, ou seja, o próprio Natsumi. Eu ver isso, Himari nota que ela não é mais a única pessoa que consegue admirar o trabalho e reconhecer o quão bem ele faz as coisas. E ao retornar pra casa, Natsumi volta a se prender em seu próprio mundo, apenas focando no trabalho, até que de repente, ele nota que não fala com uma garota sem ser Himari há um bom tempo. Enquanto ele se mantém focado no trabalho, Natsumi é interrompido por Sakura, a irmã dele, que ao descobrir que ele está consertando uma pulseira a pedido de uma garota nova, diz que ele deve aproveitar essa oportunidade para dar uma variada em seus acessórios. Afinal, ele sempre os monta com base nas preferências de Himari, o que faz as joias dele parecerem um jardim congelado, preso ao tempo. E ao ver isso, Natsumi baixa a cabeça, demonstrando tristeza ao perceber que a sua irmã está certa. E quanto a Sakura, ela continua com as analogias dela e diz que ele deve fazer o trabalho com mais paixão, como se o trabalho fosse um eterno romance com mais dinâmica. E mesmo entendendo o que Sakura está dizendo, Natsumi a lembra que as vendas de seus produtos continuam alta, portanto, ele acredita que está mandando bem. No entanto, Sakura pergunta se ele consegue fidelizar os clientes, fazendo eles voltarem sempre para comprar mais. E ao ouvir isso, Natsumi faz uma cara de desespero, pois vê que tudo que Sakura está dizendo faz total sentido. E já na escola, Natsumi confessa que sua irmã, por mais que seja insuportável às vezes, está com a razão nessa história. Afinal, poucos clientes retornam à sua loja para comprar novos acessórios. Enquanto isso, Makishima fica em cima de Enochi, se oferecendo para ajudá-la a conquistar Natsumi, caso essa seja a vontade dela, mas ao vê-lo tão desesperado em tentar ajudá-la, Enochi dispensa. E de repente, Himari aparece por lá pedindo para falar com a sua amiga a sós. Nisso, Makishima começa a encrencar com ela, dizendo que estava falando com Enochi primeiro, mas de repente as duas garotas do clube de tênis chamam o garoto para ver a partida que elas participarão. Então,
Então, ele acompanha as garotas, deixando Himari e Enochi mais à vontade para conversarem, e já em outro momento, Himari encontra Natsumi regando as plantas da escola e diz a ele que percebeu o olhar reflexivo dele durante a aula. Nisso, Natsumi a informa que pretende mudar algumas coisas na sua próxima peça. No caso, ele usará um tipo diferente de conceito nas joias, mais voltados para uma paixão romântica e um coração partido em desespero. Mas ao ouvir a ideia dele, Himari começa a dar risada, pois não imaginava que alguém como ele fosse criar interesse por romance do nada. Porém, Natsumi informa sobre a conversa que teve com a sua irmã, e ao ouvir tudo, Himari dá razão para Sakura. Afinal, Natsumi de fato só faz coisas que agradem apenas ele, portanto, ele deve valorizar mais o olhar do cliente. Enquanto a Natsumi, ele a entende totalmente e pergunta o que ela acha do tema das joias ser voltado para o romance. Nisso, Himari diz que ele está no caminho certo, tendo em vista que o público dele majoritariamente é feminino, mas ao ouvir isso vindo de Himari, Natsumi a lembra que mesmo sendo mulher, ela é de longe a pessoa que menos gosta de romance que ele conhece. Então ele pergunta para ela o que Himari considera como amar alguém. Nisso, ela responde que querer beijar ou ir para os finalmente com uma pessoa é o que ele entende como amor. Mas ao ouvir essa definição de amor dela, Natsumi informa que isso se encaixa mais em um simples desejo carnal. E quanto a ela, Himari diz que ele também não entende o amor, já que não gosta de ninguém. Afinal, ela acredita que a vontade de beijar e o amor romântico acontecem ao mesmo tempo. Mas ao ouvir essa definição, Natsumi diz que ela está misturando o amor com desejo sexual. Porém, Himari acredita que na verdade o desejo sexual é apenas o receptor para a atração romântica. Dito isso, Himari pergunta o que deixa ele de barraca armada, e Natsumi sem jeito se questiona se ela realmente lhe perguntou algo do tipo. E quanto a ela, Himari continua bombardeando ele de perguntas constrangedoras, até que de repente, ela coloca o nome de Enochi no meio da conversa do nada e pergunta se ele tem interesse em beijá-la. Mas assim que eu vi isso, Natsumi fica ainda mais confuso e questiona do porquê ter mencionado logo Enochi. Nisso, Himari diz que colocar um modelo de garota ideal seria mais fácil de exemplificar o que ela está querendo dizer. Nisso, Natsumi decide dar logo a resposta que ela está buscando e diz que na verdade nunca olhou uma garota e quis beijá-la. E ao ouvir isso, Himari sugere que eles façam um teste. No caso, ela se dispõe a beijar ele, porém Natsumi lembra que para beijar uma pessoa é necessário primeiro ter uma atração romântica. Portanto, ele pergunta se ela realmente o vê dessa forma. Nisso, Himari desconversa, dizendo que enxerga Natsumi apenas como seu melhor amigo, porém ela lembra que tanto ele quanto ela não experienciaram a sensação de querer beijar uma pessoa. Portanto, se eles forçarem, podem acabar conseguindo reconhecer essa sensação. E ao ouvir isso, Natsumi nota que ela realmente pensou em uma ideia genial, mas ao mesmo tempo absurda demais para ser colocada em prática. Enquanto ele pensa no que acabou de ouvir, Himari avança para cima dele e fica de mãos dadas com Natsumi. Feito isso, Himari diz que estar de mãos dadas com ele não é muito diferente do que beijá-lo. Afinal, tanto encostar na mão dele quanto beijá-lo irá gerar o mesmo contato de pele. Portanto, ela vê apenas as duas coisas como exatamente iguais. E embora ela esteja lhe dando um aval para beijá-la, Natsumi deduz que ela esteja apenas fazendo mais uma de suas brincadeiras e no fim voltará a zoar com ele como sempre. Mas ao prestar mais atenção nela, ele nota a garota com as bochechas coradas como se realmente tivesse interesse genuíno nele. Nisso, ela começa a puxá-lo cada vez mais para perto. Então Natsumi vai aos poucos sentindo seu coração bater mais rápido, porém Himari interrompe tudo e mete o migué falando que tava zoando com a cara dele. Mas para compensar isso, ela pede para sair com ele naquele sábado. E ao chegar o dia, o irmão de Himari vai buscar Natsumi na casa dele e começa a chamá-lo de cunhado durante a viagem toda, deixando Natsumi visivelmente desconfortável. Porém, ele não responde essas brincadeiras de Himari. E ao chegar no destino, Natsumi se despede de Himari e vai ao encontro de Himari, que ao vê-lo começa a descascar o estilo comum dele, dizendo que ele deveria ter se vestido um pouco melhor para encontrá-la. Porém, Natsumi informa que Himari ficou apressando a todo momento, que por sua vez impediu ele de se arrumar mais. Nisso, Himari diz que eles estão com uma convidada especial, portanto, ele deveria ter sido mais cauteloso com o visual mesmo assim. E assim que vê a tal convidada, Natsumi toma um susto, pois não imaginava encontrar Enochi tão aleatoriamente. E ao seguirem para um restaurante, Himari pergunta qual vai ser a imagem do próximo produto dele. Nisso, Natsumi diz que ainda não pensou em nada, e embora ele saiba a importância de tentar coisas novas em sua empresa, ele ainda não sabe exatamente o que fazia. E ao ouvir isso, Himari informa que Enochi se voluntariou para ser uma modelo temporária para ele, pois isso será um jeito dela agradecer por ele ter lhe consertado essa pulseira. Nisso, Himari volta a brincar com Natsumi, dizendo que ele tem a sorte de ter duas beldades só para ele, e com a desculpa de que é por trabalho ainda por cima. E quanto a ele, Natsumi ainda acha aquela situação muito repentina, porém Himari diz que ele necessita mudar de modelo de vez em quando, pois assim ele terá uma maior base de inspiração. E além disso, Himari sugere que eles tirem fotos na confeitaria da Enochi, mas ao ouvir isso, Enochi pega o seu celular e diz que precisará pedir autorização da mãe dela antes de gerar as fotos. E ao ficar a sós com Himari, Natsumi diz a ela que a garota está forçando muito a barra dessa vez, porém Himari diz que na verdade Enochi está afim dele, mas está tão tímida ao ponto de precisar desse empurrãozinho mais forte. E ao passarem por uma loja de joias, Natsumi se empolga a experimentar alguns colares em Enochi, que estranha o fato dos dois estarem tão empolgados com aquilo. Nisso, Himari começa a zombar da situação, dizendo que Natsumi é realmente muito estranho. Ao ouvir isso, Enochi começa a rir da interação dos dois. Em seguida, eles vão até um local para provar os colares nela e de repente, Himari tem a ideia de deixar Natsumi colocar o colar em Enochi. Porém, ele lembra que a garota pode acabar ficando desconfortável com aquela situação. Nisso, Himari pergunta diretamente a ela e Enochi, um pouco sem graça, diz que não vê problemas em deixá-lo colocar a joia nela. E ao
Ao ouvir isso, Natsumi se dá a liberdade de colocar o colar no pescoço da garota, mas faz isso chegando muito perto dela, que começa a suar e a ficar com o rosto vermelho, e logo em seguida Himari termina de quebrar a garota, dizendo que o jeito dela se vestir é muito sexy. A garota vai virar um pimentão daqui a pouco, e após deixarem o local, eles se dirigem até uma floricultura para Natsumi buscar flores que darão a forma para sua nova joia. Enquanto caminha pela floricultura, Enochi para na frente de uma flor muito chamativa. Ao conversar com Natsumi brevemente, ela fica com vergonha e sai andando. Nisso, Himari vai até Natsumi e sugere que ele pegue uma rosa para fazer uma joia, porém ele lembra que fará uma joia inspirada em Enochi, e mesmo uma rosa sendo bonita, ela ainda assim é cheia de espinhos, o que por sua vez reflete o oposto de Enochi, pois ainda que ela aparente ser espinhosa em alguns momentos, Enochi está mais pra uma pessoa sincera do que espinhosa de fato. E durante a conversa, Himari pede para Natsumi lhe dar a grana para as bebidas e sugere que ele vá se desculpar com Enochi enquanto ela volta com as bebidas deles, mas ao ouvir isso, ele lembra que foi Himari que criou aquela situação toda, e além do mais, ele pede para não ser deixado a sós com Enochi para evitar mais constrangimentos. Nisso, Himari simplesmente não dá a mínima pro que ele diz e manda ele encarar aquele momento a sós com ela apenas como treinamento. E Natsumi, por sua vez, faz o que ela sugere e se desculpa com Enochi pelo que Himari fez naquele momento. Nisso, Enochi começa a falar um pouco mais da relação que tinha com Himari na infância. No caso, a mãe dela a mandou ir falar com Himari, pois a garota vivia trancada em casa e passava o dia todo apenas lendo. E nisso, a garota decidiu ir até Himari e lhe entregar alguns biscoitos para iniciar uma amizade. E ao voltar ao assunto das flores, Natsumi decide trabalhar com a flor que Enochi escolher. Afinal, ele é sua modelo da vez. Nisso, ela diz que prefere flores de grandes, então Natsumi sugere fazer a joia com tulipas, pois além de grandes, essas flores também representam amor e consideração. E ao notar o tanto que ele entende de flores, Enochi pergunta por que dele gostar tanto delas. Nisso, Natsumi se lembra de uma viagem que fez com a sua família a um jardim botânico enquanto ele estava no ensino fundamental. E por ter se desencontrado com seus pais, ele resolveu ficar passeando pelo local, quando de repente ele encontrou uma menina que também estava perdida como ele. E nisso ele decidiu gastar a sua mesada que tinha recebido de seus pais para presentear a garota com uma flor. E após ela finalmente encontrar seus pais, a garota se despediu e foi com eles, dizendo que guardaria a flor que recebeu de Natsumi como lembrança. E no meio do relato dele, Enochi o interrompe e acrescenta mais alguns detalhes da história, dizendo que a garota que ele encontrou era na verdade ela. Eita, aquele clichêzinho maneiro do cara que encontrou com a garota na infância, né? Quem diria que ia aparecer bem aqui? E já ao cair a tarde, Natsumi nota que Himari se atrasou um pouco para encontrá-los, e com Enochi, ela ignora isso e apenas pede o contato dele. Enquanto isso, Himari se lembra da aproximação que ocorreu entre Natsumi e Enochi e nota que eles nunca precisaram da ajuda dela para se reencontrarem, afinal, o destino já havia feito isso por eles. E passados esses 2 dias, Natsumi vai à escola depois de ficar os últimos 2 dias sem conseguir dormir, pois ainda está processando o fato de Enomoto ser a paixão dele de infância. E além disso, Natsumi tenta entrar em contato com Himari para contar o que descobriu, mas a garota segue apenas lendo as mensagens dele sem responder, até que de repente, Himari aparece bem atrás dele e ao vê-la, Natsumi pergunta o que aconteceu com ela no final de semana. Nisso, Himari fica conversando com ele de longe, sem falar nada, então Natsumi tenta puxar assunto com ela de novo e pergunta se ela continuará se esquivando dele, e quanto a ela, Himari segue dissimulando e diz que não sabe o que ele está falando. Porém, Natsumi começa a correr na direção dela, cobrando uma explicação para a estranheza da garota naquele dia. Nisso, Himari diz que ele não fez nada que a deixasse brava, mas ainda assim, ela quer ficar ao menos uns 3 metros afastada dele por aquele dia. E de repente, no meio da confusão, Enomoto vai até Natsumi e ao ver a forma estranha como Himari está agindo, a garota chama a atenção dela, lhe oferecendo alguns cookies. E assim que Himari se aproxima deles, Enomoto a puxa pelo cabelo. Nisso, os 3 voltam a se reunir. Porém, enquanto vê as garotas discutindo, Natsumi fica sem entender direito a relação que as duas têm entre si. E com Enomoto, ela se vira para Natsumi e lhe entrega alguns cookies com desenhos feitos por ela. E nisso, Natsumi elogia o cuidado dela ao fazer os desenhos. Enomoto diz que essa é a única coisa que ela pode se considerar boa. Dito isso, a garota se despede, deixa Natsumi e Himari a sós. E após isso, eles seguem para um espaço mais aberto, onde ficam a mais de 3 metros de distância um do outro. Então Himari aproveita para começar a tirar uma com a cara de Natsumi, dizendo que Enomoto está totalmente apaixonada por ele. Nisso, ela deduz que deixá-los a sós depois da aula será uma excelente ideia. Porém, Natsumi lembra que ele não está namorando nem nada do tipo. Mas ainda assim, Himari insiste nessa conversa e o lembra que Enomoto foi o primeiro amor que ele teve em sua infância. E ao ver ela falando essas coisas, Natsumi nota que ele esteve ouvindo a conversa deles quando estavam na floricultura. E além disso, Natsumi começa a jogar na cara dela as armações estranhas que Himari vem fazendo quando fala a respeito de Enomoto e também em relação àquela ideia deles se beijarem do nada. E ao ver isso, Himari diz que é ele quem está falando coisas
estranhas, mas Natsumi a contesta e diz que está apenas repetindo as coisas que ela mesma anda falando. E quanto a ele, Natsumi volta a falar de Enomoto e deixa claro que não tem nada com a garota, afinal, ainda que ela tenha sido o primeiro amor dele em sua infância, para Enomoto, ele provavelmente não significou nada, portanto, Natsumi acredita que ficar falando esse tipo de coisa perto dela seria apenas um grande incômodo. E já passado-se um tempo, os três se reúnem na sala para tingir algumas flores que serão usadas nos acessórios da loja, e durante os preparativos Natsumi é provocado novamente por Himari, então ele explica para Enomoto que o processo para tingir as flores costuma demorar um pouco mais quando sua companheira de trabalho o incomoda, e ouvir ele jogando a responsabilidade toda em seu colo, Himari diz que quando eles estão a sós, ele não reclama de suas provocações e até mesmo avança pra cima dela. Tá vendo? Agora tá jogando piadinha e nunca deu atenção pro moleque, agora que tem outra na bola, ela tá nessa. E nisso Natsumi desmente ela e pede pra ela não falar essas coisas como se fossem realmente verdade. Afinal, isso pode fazer Enomoto pensar coisas erradas a respeito dele. Mas ao invés de obedecê-lo, Himari se aproxima mais de Natsumi e pergunta se eles estariam se beijando caso Enomoto não estivesse na sala. Nisso, Natsumi fica ainda mais irritada com Himari e tenta consertar as coisas, porém Enomoto fica sem graça e decide ir embora, deixando eles a sós. Tô falando, cara, foi só outra parecer que ela começou de gracinha. E nisso, Himari se deita na mesa e começa a rir descontroladamente, até que do nada, ela pede ajuda dele pra levantá-la, mas assim que Natsumi estende a mão pra ela, ele acaba caindo por cima de Himari e a garota, por sua vez, pede pra eles irem adiante. Afinal, de qualquer forma, Enomoto já acha que eles fazem esse tipo de coisa. Nunca quis, ela nunca quis, agora que tem outra ela quer. E além do mais, Himari o lembra que ele irá fazer acessórios se inspirando no sentimento de amor, portanto, ela sugere que ele tenha essa experiência com ela. E quanto a Natsumi, ele se vê sob pressão e preza a beijá-la de fato, porém começa a passar em sua mente que eles são apenas melhores amigos, mas ao mesmo tempo ele fica vislumbrado com a beleza dela, então decide beijá-la, mas antes de finalmente encostar nela, ele nota Himari gravando aquela cena, então ele pega o celular da mão dela e toma um susto ao ver ele fazendo um biquinho saliente. E quanto a Himari, ela começa a rir mais uma vez e diz que é satisfatório provocar Enomoto, e ao ouvir isso, Natsumi deixa claro que brincar com ele não há problemas, porém ele pede pra ela deixar Enomoto fora disso, então Himari se vira de costas e começa a falar mal dele, chamando de otaku de flor, e dizendo que Natsumi poderia tê-la beijado naquele momento, e ouvir ela falando essas coisas, Natsumi a contesta, porém Himari apenas deixa o local, chamando ele de histérico. E ao deixar a sala, Natsumi se encontra com Makishima, que comenta sobre a popularidade de Natsumi com as garotas. Nisso, Makishima pergunta até onde ele foi com Enomoto, e diz que a garota é realmente um banquete 5 estrelas, pois além de muito bonita, até mesmo trouxe cookies personalizados para ele, mas ouvir ele tratando Enomoto dessa forma, Natsumi chama a atenção dele para isso, pedindo para Makishima parar de falar assim de sua amiga de infância, porém Makishima o irrita ainda mais, dizendo que Enomoto encontrou seu príncipe encantado, que no caso é o próprio Natsumi, porém esse tal príncipe é um completo incompetente, mas ainda assim Makishima acredita que Enomoto gosta dessa forma do Natsumi de agir, afinal ela tem um péssimo gosto para homens, e ouvir isso Natsumi manda o garoto ficar afastado dessa história entre ele e Enomoto, pois ele já está aguentando muita bronca sozinho, incluindo as esquisitices de Himari. E ouvir isso, Makishima pede para Natsumi explicar melhor como é essa esquisitice dela, então ele diz que Himari está ficando mais perto dele do que antes, pois ainda que ela já fosse uma pessoa muito grudenta, ela está se esforçando para ser ainda mais. E ouvir todo esse contexto, Makishima fica curioso com o assunto e decide dar um jeito de averiguar melhor o que Himari está pensando exatamente. E já em outro momento, Natsumi finaliza o tingimento das flores, então chama Enomoto para vê-los. E quanto a Himari, ela fica de longe observando os dois e diz que eles já se acostumaram a agir como um casal de apaixonados. E ouvir isso, Natsumi muda de assunto abruptamente e começa a sessão de fotos que havia marcado com Enomoto. Mas durante o trabalho, Himari fica atrás de Natsumi, dizendo que ele irá tirar algumas fotos picantes de Enomoto, e quanto a ele, Natsumi apenas manda ela ficar quieta. Porém, Himari insiste no assunto e diz que ele deve estar louco para tirar esse tipo de fotos e adicioná-la à sua coleção erótica. E ouvir isso, Natsumi chama a atenção dela de novo, ameaçando tirá-la da sala caso ela continue com esses comportamentos. Dito isso, ele começa a focar no trabalho e nota que está fazendo Enomoto soar como Himari nas fotos. Então ele tenta pensar em algo que torne Enomoto mais autêntica e menos parecida com a Himari. E ao pensar um pouco mais, ele decide tirar uma foto dela como se Enomoto fosse a rainha da noite. Mas logo em seguida descarta essa ideia e nisso Himari, já de saco cheio, vai até o ouvido de Enomoto e lhe diz algo, deixando ela assustada com os olhos arregalados. Enquanto Natsumi, ele aproveita esse momento para tirar a foto. E ao analisar a fotografia, Natsumi nota que a garota aparenta estar com o sentimento de alguém que está presa a realizar um antigo sonho, mas ao mesmo tempo, ela também está com medo de que esse sonho escape pelas suas mãos. Eu deixar a sala antes e pergunta para Himari o que foi que ela disse para Enomoto naquele momento, porém ela se recusa a respondê-lo. Nisso, Natsumi deixa a história de lado, afinal, a foto saiu boa graças ao que Himari fez, e durante a conversa, a garota pede para ele fazer o acessório de tulipa para ela também, pois Himari quer ter o acessório para quando se apaixonar por alguém. E ouvir a forma como Himari lhe pede isso, Natsumi acaba desejando momentaneamente tê-la para ele, mas logo ele elimina esses pensamentos da cabeça, dizendo para si mesmo que eles são apenas amigos. Então ele responde que
que não farão acessórios de tulipa para ela, pois a considera apenas como a sua melhor amiga. E já em casa, Himari sente que acabou levando um fora e demonstra ter ficado com inveja ao ver os olhos apaixonados dele direcionados para Enomoto. Afinal, Himari queria ver aqueles olhos virados para ela, mas ao mesmo tempo ela sabe que é impedida de desejar qualquer coisa mais com ele, justamente pelo forte laço de amizade que eles desenvolveram ao longo dos anos. Portanto, Himari sente que para continuar ao menos próxima dele, ela deve continuar com essa fachada de amiga que tem. Em outro dia, Natsumi encontra com todos seus amigos para mostrar o enfeite de cabelo que ele fez com a tulipa. Nisso, Himari e Makishima começam a pressioná-lo para que Natsumi coloque o enfeite no cabelo de Enomoto. Enquanto ele, Natsumi fica levemente nervoso de início, mas consegue colocar o acessório na garota. E nisso, Makishima sugere que Natsumi torne Enomoto sua modelo principal, pois tantas fotos quanto o acessório estão realmente perfeitos, o que para Makishima faz os dois uma bela dupla. E o isso, Enomoto aceita na hora, então Natsumi nota que não há nada que o impeça de fazer isso, porém Himari perde a compostura, batendo na mesa assim que ouve a ideia de Makishima. Tá ficando boladinha, que surpresa, né? Cara, nossa senhora, eu vou surtar, mano, eu vou surtar. E em seguida, ela se recupera e diz que na verdade ela quer apenas proteger Enomoto, afinal, as pessoas costumam ser muito cruéis na internet com modelos. E quanto a Makishima, ele lembra que Enomoto é do tipo que não se importa com comentários de internet, portanto, pra ele, quem está se sentindo ameaçada ali é a própria Himari. Quanto a Natsumi, ele se lembra de uma conversa que teve com Himari. Na ocasião, ela mesma havia sugerido que ele tivesse uma outra modelo principal, pois isso lhe traria mais inspiração na hora de fazer os acessórios. Portanto, Natsumi deixa claro que não poderá ficar ao lado dela nessa situação. Ao ouvir isso, Himari começa a tremer sem reação e no fim derrama água na cabeça de Natsumi e pede para eles cortarem sua amizade. E já ao pensar um pouco mais na discussão que teve com Himari, Natsumi estranha o fato dela não ter gostado dele ter Enomoto como a modelo principal. Então ele se questiona do porquê dela ter tido esse tipo de reação. E já na escola, Natsumi se senta em sua carteira e nota Himari o encarando como se estivesse dizendo que ele deu azar ao perder a amizade dela. Embora ela realmente seja muito bonita, Natsumi diz estar disposto a aguentar essa perda. Afinal, ele quer combater ela de igual para igual. Mas durante esses joguinhos psicológicos, Natsumi diz que eles não irão mais ter uma loja juntos, como haviam planejado antes. Nisso, Himari deita a cabeça na mesa, fingindo ter ouvido algo muito ofensivo e estar chorando. Então os outros alunos notam a garota triste e começam a jogar Natsumi, mesmo sem terem ouvido o que exatamente eles falaram. Cara, não tem como, essa garota tá me irritando demais. Eu olhar o celular, Natsumi nota que Himari lhe mandou um e-mail mostrando que ela entrou em uma agência de modelos. Eu ler todo o e-mail, ele toma um susto e pede pra ela explicar melhor essa situação, porém Himari apenas o ignora e sai correndo da sala, o deixando para trás. Isso Enomoto o encontra nos corredores da escola e mostra uma mensagem que recebeu da Himari, onde ela diz que irá se mudar para Tóquio após ser contratada por uma agência de modelos. E após mostrar a mensagem, Enomoto se desculpa com a Natsumi e diz que a culpa disso tudo ter acontecido é dela, pois se Enomoto não tivesse escolhido ser a modelo principal, Himari ainda estaria trabalhando com eles. Mas ao ouvir isso, Natsumi tranquiliza, dizendo que ela não tem culpa de nada. Além disso, ele sugere que eles apenas foquem em encontrar a Himari para entender melhor o que é esse trabalho que ela conseguiu em Tóquio. E nisso eles decidem fazer uma armadilha pra garota, colocando cookies e a bebida favorita dela em um banco enquanto esperam ela aparecer. E passados alguns segundos, ela de fato aparece por lá para pegar os doces. E nisso, Natsumi avança pra cima dela, pedindo por mais informações sobre o trabalho que ela pretende fazer, mas ao invés de parar para conversar com ele, Himari volta a correr e nisso, ela volta pra escola, mas é pega por Natsumi nos corredores. Então, ele pergunta por que ela está tão brava com o fato de Enomoto ser a modelo. E ao ouvir essa pergunta, Himari dá um tapa em Natsumi e diz que a raiva dela não tem nada a ver com isso, pois ela só tá irritada com ele mesmo. Nisso, Natsumi lista várias coisas erradas que ela também já fez com ele, incluindo essa última atitude de lhe dar um tapa do nada. E quanto à viagem dela para Tóquio, Natsumi diz que ela poderia ao menos ter lhe falado sobre isso, pois ir embora sem nem ao menos explicar o porquê soaria como se ele não tivesse nenhuma importância para ela. Dito isso, Natsumi começa a ir mais por esse lado, dizendo que ela sempre o enxergou apenas como um idiota, que ela poderia tirar sarro e ter algumas joias feitas por ele. Mas ao ouvir isso, Himari diz que ele também a tratou como uma pessoa de baixo valor e que só servia para ser a ajudante dele em seus trabalhos. Nisso, Natsumi tenta consertar a situação, dizendo que nunca viu dessa forma, porém Himari lembra que ele até mesmo a trocou como modelo principal para colocar Enomoto, o que reforça o sentimento dela de ser alguém descartável. Meu Deus do céu, a garota vivia pedindo para ele fazer isso, arrumar outra pessoa, achando que ele não tinha como arrumar, mas magicamente o moleque consegue uma e agora ela tá dando chilique. Eu não tô aguentando mais, eu vou coringar, cara. Dito isso, ela começa a chorar por achar injusto que outra pessoa seja a primeira a usar os acessórios dele, afinal, ele havia prometido que apenas ela seria digna de tamanho privilégio. Mas agora Himari acredita que Natsumi está passando por cima de sua própria palavra apenas por gostar mais de Enomoto. E embora Himari entenda o amor dos dois, ela diz que não se sente feliz em ser a segunda opção dele, portanto, ela retira o colar que Natsumi fez pra ela e joga no chão. E em seguida,
seguida, diz que está indo para Tóquio para poder ser aproveitada por pessoas que realmente precisam dela. E já no meio desse problema todo, ele acaba pisando no colar, piorando as coisas. E já em outro momento, Natsumi se senta em um banco de praça para pensar sobre o que aconteceu, até que de repente, Makishima o nota triste e vai até ele para conversar. E durante o diálogo, Natsumi pergunta o porquê dele ter lhe sugerido para tornar Enomoto como sua modelo principal. E Makishima diz que essa seria a melhor forma de Enomoto ter uma chance com ele. E quanto a Himari, Makishima diz que seria estranho ver ele saindo com a garota caso ele começasse a namorar Enomoto. Mas ao ouvir isso, Natsumi lembra que ele e Himari são melhores amigos, portanto é natural que eles andem juntos. Porém, Makishima diz que se eles são apenas amigos, ele não deveria estar agoniado com aquela situação. Mas logo a dizer isso, Makishima deduz que Natsumi, na verdade, deva ter uma quedinha por Himari, pois se ele realmente não sentisse nada, não veria problema em começar um namoro com Enomoto. Mas como ele sente algo por Himari, Natsumi acaba se sentindo culpado em tentar algo com Enomoto. E de tudo isso, Makishima sugere que ele escolha a garota que ele considera mais importante, mas ao mesmo tempo, ele confessa que sugeriu Enomoto como modelo principal justamente para estragar a relação de Natsumi com Himari. E já a Himari, Makishima vê a ação dela de fugir para Tóquio como uma forma dela de demonstrar que não consegue simplesmente agir como se tudo estivesse normal entre eles, e por isso precisa continuar a sua vida em Tóquio para se manter afastada de Natsumi. Mas caso ela realmente vá para Tóquio, Makishima diz que Enomoto se sentirá culpada por isso, algo que ele não quer que aconteça com a sua amiga de infância. De tudo isso, Makishima apenas deixa o local, dizendo que não se importa com o que Natsumi irá escolher. Porém, ele sugere que o garoto fique com Enomoto, afinal, ela certamente será uma namorada fantástica. E já ao voltar para casa, Natsumi entra em contato com Himari e pergunta se ela realmente pretende ir para Tóquio para poder se sentir valorizada. E ao ouvir isso, Natsumi se lembra de sua infância, quando ele fazia os acessórios e não era reconhecido por ninguém, até que de repente, Himari apareceu na vida dele, e diferente de todos, ela lhe deu o devido valor. E desde então, Natsumi havia prometido que iria continuar a fazer joias pela Himari, mas como ele deu as costas para essa promessa que fez, é natural que ela simplesmente faça o mesmo com ele, indo embora de sua vida completamente. E embora ele entenda esse lado, Natsumi insiste e pergunta se ela não pretende desistir de Tóquio, mas Himari diz que não. Então Natsumi finalmente cai na real e entende que as coisas não podem sair como ele quer sempre. Enquanto isso, Himari fica de sua casa apenas rindo da situação em como deixou a cabeça de Natsumi. Afinal, ela desde o início nunca planejou ir para Tóquio, pois ela não está insatisfeita onde está e também não sente que precisa da validação de ninguém para ser feliz. Mano, que garota podre, ela tá fazendo joguinho esse tempo todo, eu não tô acreditando nisso. Mas ao se lembrar do choro falso dela ao quebrar o acessório que ele fez, Himari nota que precisará mandar ele fazer outro colar para ela. Afinal, ela pode continuar usando a cartada de fugir para Tóquio como chantagem e assim conseguirá que Natsumi faça tudo o que ela queira. Mas no dia seguinte, ao encontrá-lo na escola, Himari estranha o fato de ele estar a ignorando, como se tivesse aceitado que ela não estará mais naquela cidade em breve. Então, ela deduz que ele apenas não esteja conseguindo aceitar que a perdeu e por isso está agindo estranho. Ao cair a noite, ela decide checar as redes sociais dele para ver se consegue encontrar algo interessante. Mas ao fazer isso, ela acaba batendo de frente com uma foto de Enomoto tomando sorvete com alguém. Ao pensar mais um pouco no que vê, Himari nota que acabou perdendo seu espaço por completo. E já em outro dia, Himari comenta com ela sobre ela não estar mais falando com Natsumi há mais de uma semana e acabou perdendo a hora dele que tinha nela. Então ele pergunta o que está acontecendo entre os dois. Nisso, Himari se assusta com essa pergunta repentina e acaba deixando a faca cair na mesa. E ao ver essa reação, Himari explica que ficou sabendo do afastamento deles dois através da mudança de comportamento dela. E dito isso, ele volta a perguntar o que rolou. E ao se sentir pressionada, ela conta sobre a ameaça que fez de ir para Tóquio após ter sido rejeitada. Eu descobri que esse era o problema. Himari começa a gritar com a garota e a repreende por Himari estar planejando fazer Natsumi se humilhar para que ela fique. Afinal, isso é o mesmo que fazer chantagem emocional com ele. Eu tô te falando, falei que essa garota é problema, ela é maluca. E ao ver essa bronca monstruosa, Himari se desculpa pelos seus erros, porém o irmão dela continua pressionando. E ela lembra sobre a promessa que ela lhe fez no Fundamental 2. No caso, Himari havia prometido nunca deixar de apoiar o sonho de Natsumi em abrir a sua própria loja. Portanto, ele a manda parar de tratar aquilo como uma oportunidade de zombar dele. Dito isso, ele pergunta por que ela está causando aquele desastre todo. Nisso, Himari abre o jogo e revela que acabou se apaixonando por Natsumi. Portanto, continuar nesse projeto seria o mesmo que ela se autotorturar. E nisso, Himari explica para ela que tudo na vida é finito, pois ainda que ela tenha todo o dinheiro do mundo, isso não dará a ela tudo o que ela quiser. E por ele ter trabalhado na construção de várias rodovias, Himari diz que já chegou a ouvir muitas críticas. Afinal, na construção das rodovias eram sacrificadas inúmeras casas. Mas ainda que ele precise fazer esse sacrifício atualmente, Himari lembra que daqui a 100 anos, essas rodovias que ele construiu serão extremamente úteis para aquela cidade. E tendo explicado isso, Himari diz que espera que a sua irmã siga esse mesmo exemplo, descartando as pequenas coisas da vida para conquistar mais no futuro. Quando eu seguir para a escola, Himari fica sem entender o que exatamente o irmão dela quis dizer. E já no intervalo, Natsumi chama Himari para
para conversar a sós e revela que estará deixando a escola para ir para Tóquio com ela. Eu ouvir isso, ela fica sem entender nada. Então Natsumi explica que decidiu escolher aquilo que é mais importante para ele, e no caso, ele decidiu ficar com ela, ainda que precise arrumar alguma outra profissão em Tóquio. E nisso Himaru lembra que ele não terá tempo de fazer os acessórios se estiver trabalhando por fora. Porém, Natsumi deixa claro que nenhum acessório fica bom o suficiente sem ela por ali. Cara, esse maluco não merece o castigo que é ficar com essa garota. Por favor, autor, não faz isso comigo. Então, ela revela pra ele que na verdade não irá mais para Tóquio. Então, pede para que os dois voltem a ser o que eram antes. E nisso, Natsumi a aceita de volta. Em seguida, lhe entrega uma nova joia que fez justamente para que ela pudesse testar. No caso, se trata de um anel de melhor amiga. Ok, eu não sei o que é, não sabia que existia, mas vamos só fingir que isso daí faz sentido. Eu receber esse presente, Himari se empolga e volta a pular em cima dele como sempre fez. Em seguida, ela pede para Natsumi colocar o anel no dedo dela. Então ele até coloca, mas coloca num dedo que não indique nada suspeito. E após isso, ao voltar a ficar sozinho, Natsumi agradece a garota que o ajudou a fazer aquele anel. Eu se lembrar que ele escondeu uma semente de tulipa roxa no acessório, Natsumi nota que ainda não está na hora de dizer o que a tulipa roxa significa. Afinal, ele não quer tomar um fora tão cedo. E no passado, ao acabar a aula, Natsumi deixa a sala com pressa, mas acaba dando de cara com Himari, que deduz que ele estivesse com pressa apenas para vê-lo logo. Nisso, os dois deixam a sala juntos, com ela ali zoando. Então Natsumi diz a ela que pretende comer sozinho, mas ao ouvir isso, Himari taca um suco de caixinha na boca dele, o obrigando a ficar ali com ela. E de repente, um outro aluno vai até Himari pedindo para sair com ela, mas ao ver a garota acompanhada de Natsumi, ele aconselha ela a largar daquele perdedor e ir com ele em um karaokê aquela noite. Porém, Himari dá um fora nele e segue caminho com Natsumi. E assim que voltam a ficar a sós, ela pergunta por que ele estará evitando esses últimos dias. Mas ao ouvir isso, ele desconversa dizendo que não está ignorando. No entanto, Himari insiste e começa a fazer cócegas em Natsumi pedindo para que ele abra o jogo logo e lhe conte o que está acontecendo. Nisso, ele diz estar incomodado com o fato de ela estar perto de um cara de classe baixa como ele. Afinal, os outros homens mais populares já estão até mesmo falando com os dois não combinam. Porém, Himari diz que ele não deve ligar para o que as outras pessoas falam, mas ainda assim, Natsumi sente que não é capaz de ignorá-los totalmente. Afinal, ele tem receio de que ela acabe mal falada por causa dele. E ao ouvir isso, Himari mostra para Natsumi algumas mensagens que aquele cara de antes mandou para ela se declarando. E ele fez isso mesmo já tendo namorada, e a namorada em questão também vive mandando mensagens para ela dizendo que Himari está tentando roubar o namorado dela. Dito isso, Himari deixa claro que já é acostumada com esse tipo de perseguição, e além disso, ela jamais abandonaria uma amizade genuína com ele por um cara superficial e que só tem uma aparência como barganha. E nisso, Himari pede para que Natsumi lhe prometa que será o seu amigo para sempre e que nunca irá se apaixonar por ela. Eita, né? Eita. Friendzone forçada. E ele, por sua vez, aceita os termos dela, afinal, eles sempre foram apenas bons amigos. E após terminar a conversa, Himari puxa o celular dela e mostra o áudio que acabou de gravar de Natsumi, dizendo que eles são apenas melhores amigos. E ao ver isso, Natsumi começa a correr atrás dela, mandando apagar aquela gravação. E após se cansarem de tanto correr, os dois se sentam para descansar. Nisso, Himari acaba tendo uma ideia de última hora. No caso, ela sugere que eles digam que estão namorando, pois dessa forma, os caras que vêm dar em cima dela irão desistir antes mesmo de tentarem. Mas ao ouvir essa sugestão, Natsumi pede pra ela não arrastá-lo pra esse tipo de confusão, afinal os caras podem acabar acreditando na palavra dela. Nisso, Himari cruza os dedos com ele e diz que eles podem ir pra casa de mãos dadas. E passado-se um tempo, Natsumi de fato acaba se apaixonando por ela. E assim que a vê na escola, ele tenta encorpar a voz e sorrir igual um galã na esperança de seduzi-la. Porém, Himari interpreta isso como se ele estivesse com dor de estômago. Mas Natsumi a corrige, dizendo que tá tudo bem. E ao andarem um pouco mais pela escola, Natsumi nota ela sem o anel que ele lhe deu e pergunta o que houve com ele. E nisso, Himari aponta pro colar dela e diz que o anel está acoplado naquele acessório. E durante a conversa, Natsumi acaba se aproximando demais dela para ver o colar e quase deixa escapar que gosta dela. Porém, ele se controla no último segundo e consegue ficar quieto. Além disso, ele fica aliviado em ver que ela ao menos ainda está com o anel. Afinal, Natsumi pensou que ela pudesse ter se desfeito do anel por não querer mais ele. E quanto a Himari, ela consegue ler o que ele está pensando e deduz que Natsumi realmente queira ficar com ela, tendo em vista que se preocupa até mesmo com coisas triviais. E após receber mais dessa provocação, ele acaba cedendo e diz que está pronto para sair com ela a qualquer momento que ela quiser. E ouvir essas palavras, Himari fica levemente assustada, porém Natsumi logo disfarça, dizendo que estava apenas brincando com ela, algo que Himari vive fazendo com ele, deixando ele desconfortável. E embora ele estivesse tentando tirá-la do sério, Himari reage a essa brincadeira de maneira indiferente, o que deixa Natsumi decepcionado. Nisso, Himari deixa claro que não pode ser enganada com uma brincadeira claramente falsa como
como essa. No entanto, Himari pede pra ele ir na frente enquanto ela vai até o banheiro. E chegando lá, a garota começa a suar frio com o que Natsumi acabou de fazer, pois diferente do que ela mostrou pra ele, Himari não estava esperando por uma brincadeira gostosa dessas. Afinal, ela quase se deixou levar pelo momento, acreditando que ele estivesse realmente falando a verdade. Enquanto isso, Natsumi é abordado por um professor que o manda ir até a sala dos professores para receber os seus exames. E após fazer isso, Natsumi vai até Himari e revela que acabou entregando quase todos os exames em branco. E ao ver ela gritando essas informações, Natsumi tapa a boca de Himari e diz que chegou a responder a algumas questões, mas devido ao cansaço que estava no dia, ele acabou dormindo no meio dos exames. E ao ouvir isso, Himari pergunta o que aconteceu com ele nesse dia. Então Natsumi explica que acabou se empolgando demais para fazer o colar de Himari e por isso não conseguiu ir para a escola no dia dos exames minimamente concentrado, porém ele diz que poderá refazer os exames no domingo. E seguindo com a conversa, Himari pergunta se ele não está preocupado com as pessoas descobrirem que ele que está por trás daqueles acessórios. Afinal, se isso acontecer, ele certamente será cercado por um bando de garotas. Em consequência disso, eles podem acabar tendo uma nova Enoch no caminho deles. Tá com ciúminho agora, né? Que bonitinho. E ao ver que ela está preocupada em ser rebaixada para o segundo lugar de novo, Natsumi a tranquiliza, dizendo que aquele anel que ele fez pertence a ela, mas ninguém, quando ela tiver aquilo, ela será sua número 1. E ao ver o garoto lançando essa no meio do peito, Himari dá uma tapa nele, que fica sem entender nada. Então Himari diz que só fez isso por ele estar agindo de uma forma muito extravagante. Mas ao ouvir essa justificativa fajota, Natsumi diz que isso não justifica o tapa. E de repente, eles são interrompidos no meio da discussão por Enoch, que encara eles com um olhar de velório, com aqueles dois pombinhos apaixonados. Nisso, Natsumi pergunta o quanto tempo ela estava ali, e Enoch diz que está ouvindo a conversa deles praticamente desde o começo, quando Himari estava com ciúme das garotas que iriam aparecer. Então, ela pede desculpa por incomodá-los e deixa o local. Nisso, Natsumi nota na hora que a garota está evitando Himari. E ao voltar para a sala de aula, os dois continuam pensando nesses problemas envolvendo Enoch e se concentram muito pouco na aula. Mas no caso de Himari, ela já sabe exatamente o que precisa fazer, pois ela pretende manter Natsumi só pra ela, ainda que precise tratá-lo apenas como seu melhor amigo. E após a aula, Himari se encontra com Makishima e pergunta o porquê do garoto ter se empenhado tanto em colocá-la contra Natsumi. Nisso, a garota deixa claro que está do lado de Enoch nesse confronto entre os dois, e fez o que fez apenas para ajudar a sua escolhida. E tendo em vista a reação de Himari sobre o que aconteceu, Makishima diz que é nítido os sentimentos que ela guarda sobre Natsumi, afinal, qualquer um é capaz de perceber isso. E quanto a Himari, ela afirma que Makishima não conseguirá desfazer os laços que os dois criaram, pois Natsumi já a escolheu como sua favorita. Porém, Makishima decide ser ainda mais claro e diz que se ela realmente quisesse Natsumi pra ela, Himari deveria levá-lo pra Tóquio. Afinal, o garoto estava disposto a largar tudo por ela. Mas ao ver essas coisas, Himari fica confusa e diz não estar entendendo do que ele tá falando. Então Makishima tranquiliza, dizendo que ela logo saberá do que ele tá falando. Afinal, ele garante que ela nem sequer é uma ameaça para ele e Enoch. E já após a conversa, Himari segue pra casa com Natsumi. Então eles conversam sobre como Natsumi deverá estudar para a prova de recuperação. Nisso, Himari diz que deixou esse assunto pro irmão dela tratar. Afinal, Himari gostaria de ver Natsumi um pouco, já que eles estão praticamente mais de um ano sem trocar nenhuma palavra. Mas assim que chegam na casa de Himari, ela revela que não tem ninguém em casa, o que deixa o garoto já sem mira nem beira, já que Himari havia dito que o irmão dela ajudaria com os estudos. Porém, ela diz que Himari lhe mandou uma pilha de anotações e livros antigos para ajudá-lo com os estudos. E para Himari, isso já deve ser o suficiente. E ao ver que ao menos os estudos estão garantidos, Natsumi fica mais tranquilo. Porém, ele toma um susto ao se lembrar que realmente estará sozinho com Himari na casa. Eita, meu amigo, eita, é disso que eles estão falando? E nisso eles seguem pra dentro de casa e lá Natsumi é recebido por Himari, que começa a zombar da cara dele, mostrando que todo aquele papo da Himari era apenas outra de suas inúmeras brincadeiras de mau gosto. E antes de darem início aos estudos, Natsumi pergunta sobre o trabalho de Himari e ele responde que cabulou o trabalho justamente para ajudar Natsumi nos estudos. Afinal, Himari acredita que o trabalho de Natsumi com as joias certamente deixará aquela cidade famosa mundo afora, portanto, Himari quer garantir que nada o atrapalhe. E ao cair a noite, Himari chama Natsumi pro banho, mas no caminho, ele começa a ficar seduzido por ela vestindo yukata, até aquela marca no seu pescoço, e ele analisa qual tipo de acessório combinaria com ela vestindo essa roupa. E de repente, Himari nota ele encarando demais e chama a atenção dele, porém Natsumi diz que estava apenas imaginando qual acessório combinaria com o yukata. E assim que entra no banho, Natsumi é novamente abordado por Himari, que entra no banheiro sem avisar. Então ele esconde o jubileu com as mãos e começa dando uma bronca nela, dizendo que Himari deveria ter batido na porta antes de entrar. E quanto a ela, Himari diz que está ali para esfregar as costas dele como forma de recompensá-lo pelo esforço de Natsumi naquele dia. Mas ao ouvir isso, Natsumi lembra que isso soaria suspeito, já que ela é uma mulher, porém ela o lembra que eles são apenas melhores amigos, portanto, não há motivo para ele ficar com tanta vergonha, a menos que ele esteja enxergando ela de outra forma. Esse papo daí cai muito bem na broderagem, viu? É só não olhar nos olhos, né? Ah, tô ligado.
cuidado, essa garota daí tá querendo, mas não tá sabendo pedir. E ao ver ela vindo com esses papos, Natsumi tenta entrar na onda dela, falando pra ela esfregar suas costas sim. Então a garota até concorda, toda vermelha, e sai do banheiro pedindo pra ele se virar, tirando sua roupa. Mas assim que ela se aproxima, Natsumi descobre que na verdade quem está atrás dele é o Hibari, que começa a rir da situação junto com o Himari. E enquanto conversam, Hibari comenta com Natsumi sobre o pedido de desculpas que sua irmã deveria ter lhe feito. Mas ao ouvir isso, Natsumi fica sem entender nada, afinal, ela não lhe pediu desculpas por nada. Enquanto os dois conversam, Himari volta pro quarto dela e começa a se lamentar, pois na verdade, Hibari acabou entrando no meio do banho por conta própria, interrompendo o momento que ela teria sós com ele, e ela começa a ficar nervosa também com o pensamento de que ele dormiria com ela. Mas de repente, Hibari entra no quarto pedindo para conversar com a garota a respeito do pedido de desculpas que ela não fez pra Natsumi. E já no dia seguinte, Hibari leva os dois pra escola, mas assim que descem do carro, eles são abordados por Enochi, que em poucas palavras descobre que Natsumi dormiu na casa de Himari na noite anterior para estudar, e a cara dela não gosta nada disso. Então Enochi começa a ficar bolada, falando que nessa noite vai se juntar a eles no estudo e vai dormir com eles, para prevenir que a taxa de natalidade do Japão não aumente, né? E um tempo depois, Natsumi continua confuso com a ideia de Enomoto dormir com ele e Himari, e então ele se questiona se a mãe da garota não viria problemas em Enomoto se colocar nessa situação. Nisso a garota tranquiliza, dizendo que a mãe dela confia nele, portanto não vê problemas nela dormir na mesma casa que o garoto. Porém, Himari diz que na verdade o irmão dela proibiu Enomoto de entrar na casa deles, portanto ela não poderá estudar com eles e muito menos dormir na casa de Himari, tendo em vista que ele tem problemas com a irmã mais velha de Enomoto. E durante a conversa, Himari nota que Natsumi sempre fica ansioso quando o assunto em questão é a Enomoto, porém ele deixa claro que ele está confundindo as coisas, afinal Enomoto aparenta estar apenas querendo ajudá-los com os estudos. Mas ao ouvir isso, Himari continuou provocando e o faz lembrar do que aconteceu entre os dois na noite anterior, mais precisamente quando ela entrou no banho com ele ainda sem roupas. Ao se lembrar disso, Natsumi fica tenso e acaba gritando na sala. Nisso, o professor olha para ele e o repreende por ele estar mexendo no celular bem no meio da aula, e após a aula, as duas garotas vão até Natsumi após descobrirem que ele é o produtor daquela loja virtual de joias famosa, e nisso as garotas pedem para ele fazer acessórios específicos para elas também, porém Natsumi afasta os garotos, dizendo que está muito ocupado estudando para as provas de recuperação, e de repente, Makishima chega ao local e espanta as garotas para conversar a sós com Natsumi. E quanto a Himari, ela se encontra com Enomoto e fica sem graça em dizer que ela não poderá dormir na casa dela, mas no fim, consegue passar o recado do mesmo jeito. E voltando a Makishima, ele descobre através do Natsumi sobre a ideia de Enomoto estudar com ele na casa de Himari. Então, Makishima diz estar orgulhoso de Natsumi, pois não esperava que ele fosse ser tão direto com ela. Mas ao ver ele levando as coisas para esse lado, Natsumi o lembra que ele irá apenas estudar com Enomoto, afinal, Himari também estará na casa. Mas ainda assim, Makishima continua enxergando a situação de uma forma romântica, ainda mais pelo fato de Natsumi estar cercado pelas duas garotas que ele ama. Algo que nunca aconteceu com Makishima, mesmo quando ele teve 5 namoradas. Nisso, Makishima começa a zoar da situação, dizendo que Natsumi estará literalmente dentro de uma comédia romântica, mas ao ver isso, Natsumi manda ele parar de falar besteira e começar a ajudar ele com algo útil, porém Makishima manda ele se virar, fazendo o que bem entender diante daquela situação, afinal, aquelas são apenas as consequências dos atos dele caindo sobre suas costas. Dito isso, Makishima revela que viu Natsumi se agarrando com Himari na sala de ciências outro dia. E ao ver que ele ficou sabendo disso, Natsumi fica assustado, mas para piorar ainda mais a situação, Makishima diz que Enomoto estava vendo toda a cena com ele atrás da porta, portanto, ele aconselha Natsumi a ir nesse encontro com as duas garotas para se afundar ainda mais nesse mar de confusões. Ao perceber que não terá ajuda de Makishima, Natsumi desiste dele e começa a caminhar pelos corredores da escola, até que de repente ele se depara com Himari, que diz a ele que o encontro de estudo ocorrerá na casa dele. Afinal, como Enomoto não pode ir na casa dela, Himari pensou que seria mais apropriado usar a casa de Natsumi como ponto de encontro deles três. Porém, Natsumi se nega a recebê-la em sua casa, e nisso, Himari tenta convencê-la e diz que Enomoto estava muito ansiosa para esse encontro entre os três. E além do mais, Himari diz que já combinou com ela que eles fariam os estudos na casa do garoto, portanto, não há mais como eles voltarem para trás disso. E ao vê-la insistindo tanto com o olhar de pidona no rosto, Natsumi fica em dúvida de como prosseguir, até que de repente, Yu aparece para interromper a conversa dos dois e diz a Himari que ela precisa ir a uma reunião do conselho estudantil, e nisso, ela deixa Natsumi para trás,
mais, mas diz que seguirá para casa dele assim que finalizar essa reunião. E assim que chega em casa, Natsumi se depara com seu quarto em seu dia mais sujo, justo quando irá receber 2 visitas. Nisso, ele começa a apressar com a limpeza para não correr o risco de recebê-las naquela bagunça, e passados alguns minutos, ele finalmente consegue deixar tudo brilhando. Em seguida, Enomoto toca a campainha e nisso Natsumi abre a porta para ela e diz que os dois estão sozinhos por agora. E ao ouvir isso, Enomoto já fica vermelha, pois acreditava que Himari já estivesse no local. Nisso, Natsumi a distrai mostrando sua coleção de plantas para ela. E ao se sentarem para dar início aos estudos, Natsumi decide começar fazendo uma revisão do que eles estudaram no dia anterior e pede para ela ajudá-lo com algo que ele não entendia. Então Enomoto se dispõe a fazer isso por ele e diz que consegue responder praticamente todas as questões do exame anterior. Afinal, Enomoto lembra que ela é a segunda melhor da turma, pois das 5 matérias ela tirou 10 em 4. E ao ouvir isso, Natsumi fica surpreso, mas logo se lembra que não há motivos para espanto, já que eles estão falando de Enomoto. Então, ao pensar melhor, Natsumi nota que a pessoa que ficou em primeiro lugar conseguiu tirar 10 nas 5 matérias. Nisso, Enomoto se lembra que o primeiro lugar ficou com aquele mesmo amigo que bota lenha na fogueira, algo que deixa ela bem irritada. E ao deixar esses assuntos de lado, ele se concentra nos estudos. Porém, assim que Natsumi pede para ela ajudá-lo com uma parte dos estudos, Enomoto se curva para ler melhor a parte que Natsumi tá com dificuldade. Mas ao fazer isso, ela acaba pressionando os pais contra a mesa, deixando o garoto todo envergonhado. E ele então se concentra em não olhá-la de uma forma suspeita e disfarça dizendo que irá pegar algo para eles beberem. E já na cozinha, Natsumi implora para Himari chegar logo, pois acredita que dessa forma as coisas ficarão mais leves de aguentar. Mas logo ao pensar isso, ele se lembra que não conseguirá manter a calma do mesmo jeito. E já após voltar pro quarto dele, ele se depara com Enomoto cheirando o travesseiro dele com força. Então ela toma um susto, mas acaba mantendo a naturalidade, se sentando e dando desculpa dizendo que o aroma que ele colocou na cama acabou a hipnotizando. Então eles seguem tomando chá até que de repente ela volta pra cama dele falando que não pode resistir àquele cheiro, afinal ela gosta dele. E após mais uma declaração, a garota acaba dormindo na cama de Natsumi. Que estranho o fato dela demonstrar tanta confiança nele. E nisso ele se lembra que daquela outra vez em que ela se declarou pra ele, ele notou que mesmo a garota sendo rejeitada, Enomoto cumprimentou normalmente no dia seguinte, algo que deixa bem pensativo até os dias de hoje. Mas ao ver que Himari está prestes a aparecer por lá, ele decide acordar Enomoto. Porém, assim que ele chega perto dela, a garota o abraça ainda dormindo. Então Himari entra no quarto naquele exato momento, acabando por flagrar os dois deitados e abraçados. E Natsumi então tenta se explicar, dizendo que as coisas não são como Himari está pensando. E quanto a Sakura, ela continua entendendo tudo errado e diz estar indignada em vê-lo com outra mulher dentro de casa, mesmo ele já tendo Himari aos seus pés. E nisso Natsumi tenta novamente se explicar e diz que Enomoto acabou pegando no sono durante os estudos. E já após ela acordar, Enomoto se desculpa pelo incômodo que acabou causando enquanto dormia. E já Sakura, ela comenta sobre a irmã da garota, como se já a conhecesse. E ao ver que a irmã dele aparenta conhecer a irmã de Enomoto, Natsumi fica curioso para saber mais sobre isso. Então Sakura revela que as duas foram colegas de classe e até hoje em dia, quando a garota vai para a cidade deles, elas costumam marcar de sair com Himari. Mas ao ouvir isso, Himari se questiona se ela realmente está falando a verdade, afinal a irmã de Enomoto virou praticamente um assunto tabu em sua casa, portanto ela não imaginava que Himari saísse para beber com a irmã de Enomoto. E nisso Sakura diz que Himari apenas não quer revelar as suas fraquezas, e quanto a Enomoto, ela acha toda aquela situação inédita, afinal como a irmã dela é muito quieta, Enomoto nem mesmo sabia que ela tinha amiga naquela cidade, portanto ela agradece eles por cuidarem de sua irmã. E quanto a Sakura, ela diz estar espantada em ver que Enomoto gosta do seu irmão, tendo em vista que ele é um péssimo pretendente. Porém Sakura nota que Enomoto puxou a irmã dela nesse aspecto, e no caso, a Kureta, irmã da garota, também tem um péssimo gosto para homens. E já quando Sakura deixa a casa, Natsumi se desculpa pelas inconveniências ditas por ela, porém Enomoto diz que na verdade ela aparenta ser uma excelente irmã mais velha, diferente de Kureta, que sumiu no ano novo sem nem avisar a família. E durante a conversa, Himari interrompe os dois e diz que eles não aparentaram nem um pouco de desconforto com as provocações de Sakura. Nisso Natsumi revela que quando ele estava brigado com Himari, Enomoto se declarou para ele. E ao ouvir isso, Himari se espanta, pois mesmo com a declaração de Enomoto, ele ainda assim havia topado ir para Tóquio com ela. Porém Natsumi deixa claro que rejeitou a confissão da garota. E nisso, Himari continua ainda mais confusa, afinal, se ele realmente tivesse rejeitado ela, o clima entre os dois estaria bem ruim, diferente do clima amistoso que eles estão aparentando ter. Mas ao ouvir isso, Natsumi diz que na verdade, Enomoto já se declarou para ele 4 vezes, portanto, eles já estão acostumados com essa situação e por isso conseguem passar por cima dela sem ficar com o clima tenso no ar. Mas nisso, Himari acaba dando com a língua nos dentes, revelando que Enomoto foi o primeiro amor de Natsumi, e isso faz a garota quase ter a cabeça arrancada. Mas ainda assim, Natsumi começa a falar que sente que seria errado aceitar ter um relacionamento com ela apenas por gostar da
da sua aparência. E dito isso, ele fala que não sabe se gosta dela como gostava no passado, então ele muda de assunto para falar sobre os dois, pois ele viu que elas estavam se estranhando naquele dia mais cedo, então elas revelam que decidiram cortar laços entre si, mas depois que elas tiveram a ideia de se encontrarem para estudar, acabaram se esquecendo totalmente que não deveriam estar juntas, e além disso, Enomoto demonstra ter entendido seu lugar na dinâmica dos três. No caso, Himari possui muito mais créditos do que ela ali, já que trabalhou duro por 2 anos inteiros para ser a número 1, enquanto Enomoto, ela lembra que não fez nada por 7 anos e por isso sente que não tem o direito de criticar a Himari, porém ela decide ser a número 1 para os dois. No caso, ser a número 1 como amiga de Himari e número 1 como ajudante nos trabalhos de Natsume, pois dessa forma ela não precisa se afastar de nenhum deles. E já após deixar a casa de Natsume, Himari conversa com o irmão dela no caminho para casa e ficou sabendo sobre ele ainda andar com Kureta. Então, Himari nota que Sakura acabou falando demais, e quanto a Himari, ela começa a zoar com ele, dizendo que ele não superou o término com Kureta, mas ao ver ela tentando lhe dar lição de moral, Himari lembra que Himari também cometeu os seus deslizes amorosos com Natsume várias vezes, ao ponto de acabar fazendo ele ficar de recuperação na escola, tudo por conta de atitudes erradas que ela tomou, e dito isso, ele aconselha ela a ser mais franca com Natsume, sem mentir mais sobre os seus sentimentos, mas ao ver isso, Himari pergunta o que exatamente ele quer dizer quando fala mentira, e vendo que ela não entendeu nada do que ele disse, Himari começa a gritar irritado com a garota. E ao chegar na escola, Natsume é abordado por Himari e começa a se irritar com a forma sugestiva como ela lhe dirige as palavras. E ela lembra que ela o humilhou para toda a sala no ano anterior, tratando ele como um verdadeiro tarado. Nisso, Himari o tranquiliza, dizendo que todo mundo é um pouco tarado em alguma medida e possui ao menos 1 a 2 fetiches. Dito isso, ela revela que é apaixonada pelos olhos dele e diz que não tem a menor vergonha em falar isso abertamente. E ao ouvir ela falando isso, Natsume a manda parar com aquilo para evitar que as pessoas ao redor entendam tudo errado. E quanto a ela, Himari fica encarando até que de repente começa a ver um Natsume galã que não existe. Nisso, Natsume real nota ela com um olhar estranho no rosto, como se estivesse com sentimentos à flor da pele. E então, Himari começa a se aproximar dele perguntando como seria se eles namorassem de verdade. Mas como Natsume já tá esperto com as brincadeiras dela, ele dá um peteleco na testa da garota, acabando com aquela brincadeira antes mesmo de Himari zoar com a cara dele. E já em outro momento, Himari pergunta o que eles farão naquele dia. Nisso, Natsume decide ter uma reunião com Enomoto para aproveitar o fato dela estar livre naquele dia. Ao falarem dela, Enomoto aparece por lá e continua com o visual deslumbrante de sempre. Então, Himari nota o Natsume olhando demais pra garota e o encara com um olhar sarcástico, dando a entender que percebeu o olhar dele pra ela. Mas ao perceber isso, Natsume apenas ignora Himari e comenta com Enomoto sobre a reunião que pretendia fazer. Nisso, Enomoto aceita se encontrar com eles, mas já no encontro, Natsume começa a falar sobre trabalho e pergunta o que eles devem fazer com o estoque de flores que está quase estragando. Ao se deparar com esse problema, Enomoto sugere que eles as divulguem rapidamente para conseguirem vendê-las o quanto antes. E quanto a Himari, ela concorda com a ideia de Enomoto e diz que eles devem andar logo e fazer uma divulgação na internet. Mas ao olhar para ela, Natsume nota a expressão facial dela que está implorando para ser a modelo das fotos. Então, deixa ela fazer as coisas como bem entender. E de repente, no meio da reunião, eles são interrompidos por alguma das amigas de Himari e vão até Natsume para lhe pedir acessório que ele lhe prometeu. E ao ver isso, Natsume se espanta, já que havia esquecido dessa promessa que fez com as garotas. Porém, ele leva elas até sua sala de trabalho e entrega uma caixa com vários acessórios que elas podem pegar. Mas ao verem aquilo, as garotas reclamam, pedindo para terem alguns acessórios personalizados e não o resto que ele está oferecendo. Então, Himari pede para as garotas falarem o que exatamente querem nos acessórios. Mas antes das garotas começarem a falar, Himari deixa claro que acessórios feitos sob medida costumam ser bem mais caros. Isso daí, estoque ela é mesmo, cheia de graça, tu vê? O cara já tá fazendo negócio, não quero resto não, quero personalizado, vê se pode. E nisso, Mal diz que no mês que vem ele irá comemorar o seu aniversário de namoro e por isso ele está atrás de acessórios que combinem tanto com ela quanto com o seu namorado. E ao ver isso, Natsume entende o pedido dela e diz que a garota aparenta estar atrás de uma peça feminina e uma peça masculina que tem o mesmo conceito. Embora a ideia de construir peça desse tipo possa soar desafiadora, ele aceita o trabalho, mas logo após se matar de pensar, ele reclama de cansaço. Nisso, Himari lembra que ele precisa seguir resiliente, pois se envolver com os clientes e entregar o que eles pedem é uma habilidade única no meio competitivo. Mas ao ouvir isso, Natsume diz que as duas garotas de antes são muito mais comunicativas do que ele estava esperando, afinal, ele gosta de pessoas mais tranquilas. Então, tendo pensado mais a respeito da flor que usará, Natsume decide ter como ponto de partida a flor Cornel japonesa. Nisso, Himari pesquisa na internet sobre essa flor e descobre que ela representa estabilidade, resiliência e espírito maduro. E ao ler essas características, Himari aconselha eles a usarem a outra flor, pois aquela aparenta ser muito séria e até mesmo muito velha para um casal de jovens. Porém, Natsume diz que a Cornel japonesa também é uma flor que representa o anseio por saúde e uma vida longa. E como o Mal e seu namorado buscam uma vida longa juntos, ele acredita que essa flor irá representar muito bem esse sentimento dos dois. E dito isso, Natsume deixa claro que não se
se importa se elas o acharem muito cafona, afinal, ele mantém a sua ideia em jogo. Nisso, Himari o tranquiliza dizendo que eles devem apenas agradar o cliente, independentes deles gostarem ou não do acessório feito. Portanto, ela afirma que respeita a visão de Natsumi como produtor. Dito isso, Himari pergunta sobre valores, então Natsumi começa a ficar preocupado, afinal, os valores dele costumam ser muito altos para simples estudantes do ensino médio, que no geral não possuem o dinheiro suficiente para adquirir as suas peças mais caras. E ao ouvir isso, Himari se lembra que os adolescentes que compraram com eles representam apenas 10% dos clientes como um todo, o que comprova a fala de Natsumi. E além disso, ele a lembra que a maioria das vendas que eles fizeram para jovens colegiais foi por meio da internet, o que facilitou muito nesse número de vendas. Eu discutirei um pouco mais o assunto e Himari Enomoto chega à conclusão de que Natsumi precisa continuar investindo em clientes físicos, pois se ele continuar se aproximando mais das garotas, ele terá uma margem de vendas muito maior. E quando ele ouve a ideia delas, ele gosta daquilo e acata na hora. E passados alguns dias, o produto de Mal finalmente é entregue em suas mãos. E assim que vê o acessório, ela se encanta com o serviço de Natsumi. Nisso, Natsumi começa a tirar as medidas do pescoço do namorado e diz que ele possui boas proporções. Portanto, ele garante que o acessório encaixará perfeitamente nele. E ao ouvir isso, o namorado de Mal diz que de início ficou com receio de usar um colar combinando com ela, por achar isso muito excêntrico. Porém, após se encantar com a atenção que recebeu de Natsumi, ele mudou de ideia e resolveu usar um dos acessórios também. E já em outro momento, Natsumi é abordado por outros dois estudantes que vão até a sala em busca de encomendar alguns acessórios com ele. E no fim do dia, eles conseguem captar 5 novos clientes. Então, Himari D2 que Mal esteja espalhando os serviços de Natsumi para todas as garotas que ela conhece, fazendo assim com que as vendas dele aumentem consideravelmente. E já no dia seguinte, uma das clientes do dia anterior vai novamente até a sala de Natsumi e começa a descrever como ela quer o seu acessório. E tendo descrito o acessório por completo, a garota pergunta se isso será o suficiente para atrair a atenção do garoto que ela gosta. Então Natsumi e Himari ficam sem saber o que responder para a garota, pois não imaginavam que ela tinha essas intenções com aquele acessório. E de repente, algumas outras garotas vão até a porta e perguntam se os acessórios da Yo realmente fazem os homens se encantarem pelas garotas que os usam. E já em outro momento, Himari demonstra estar cansada de tanto trabalho, mas ao mesmo tempo fica feliz pelas encomendas estarem aumentando cada vez mais e deduz que o sucesso das vendas é por conta do rumor espalhado entre as garotas sobre os acessórios da Yo realizarem os desejos amorosos dela. E quanto a Natsumi, ele coloca a mão sobre a cabeça, tentando respirar fundo para aguentar a leve enorme de trabalho que ele terá pela frente. E ao cair a noite, Natsumi vai até a casa de Himari e agradece pelo irmão dela ter lhe concedido um espaço para que pudesse trabalhar quando não está na escola. Afinal, ele não consegue trabalhar em casa direito por conta do Daifuku. Portanto, Natsumi diz que precisará ficar confinado na casa de Himari por um tempo. E ao olhar ele com aspecto de cansado no olhar, Himari se dispõe a dar o seu colo para Natsumi dormir um pouco. E mesmo hesitando de início, ele acaba cedendo e deita no colo dela. Então, os dois começam uma conversa e Natsumi acaba entrando em um assunto que Himari não gostaria muito de lembrar. No caso, foi quando ela havia sugerido que Natsumi fizesse um acessório com teor romântico por Enomoto. Nisso, Himari estranha o fato dele estar puxando esses assuntos tão repentinamente e pergunta se ele estaria sentindo algo romântico por ela. Porém, Natsumi não a responde e pede pra ela não enchê-lo com esses assuntos. Dito isso, Natsumi se lembra que Himari teve alguns perrengues com a ex-namorada de Makishima, então ele pergunta se esse episódio envolvendo Makishima influenciou para que ela tivesse algo contra coisas românticas. E ao ouvir isso, Himari simplesmente diz que não gosta desses assuntos. Então, Natsumi pergunta por que ela ter sugerido que ele fizesse um acessório romântico. E assim, Himari diz que estava apenas sugerindo algo que ela achava que combinava com Enomoto. Porém, ela continua não dando a mínima para assuntos românticos. E ao ouvir essa resposta, Natsumi fica mais aliviado, pois estava suspeitando que Himari pudesse estar apaixonada por um outro cara. Afinal, na mente dele, só isso poderia explicar o fato de ela ter escolhido um acessório romântico para Enomoto. E ao pensar brevemente sobre essas coisas, Natsumi acaba apagando. Mas nisso, Himari fica encarando e diz odiar essas outras garotas apaixonadas que rodeiam Natsumi. Afinal, são elas que fazem com que Himari não possa passar mais tempo com ele, o que para ela é algo muito frustrante. Além disso, Himari garante que não precisará de nenhum acessório romântico, pois enquanto ela continuar com o anel da amizade que recebeu de Natsumi, ele continuará ao lado dela para todo sempre. E ao se questionar se ela tem saudade de ver Natsumi apenas como um amigo, Himari diz para si mesma que não sente falta disso. Afinal, ter se apaixonado por ele fez com que ela pudesse finalmente sentir a felicidade de gostar de alguém verdadeiramente, algo que para ela vale mais do que manter a amizade que eles tinham anteriormente. E já no dia seguinte, Natsumi e as garotas se reúnem para discutir como o trabalho do dia será feito, até que de repente eles se deparam com Makishima. Nisso, Himari puxa Natsumi muito para perto dela. E ao ver a reação da garota, Makishima aconselha Himari a não se agarrar tanto a Natsumi, pois dessa aproximação constante entre os dois fará com que a relação de toque entre eles se torne menos especial. E dito isso, ele vai direto ao assunto que o levou até eles. No caso, Makishima chama eles para conversar sobre o futuro da loja Yo, e durante a conversa, ele revela que usou o Mal e a amiga dela para vazarem o verdadeiro criador da marca Yo, pois
como elas são uma dupla de garotas extrovertidas, Makishima achou que elas seriam as garotas propaganda perfeita para Natsumi, e Makishima revela que fez isso com o intuito de fazer Natsumi ter mais trabalho, o que por sua vez resultaria em um tempo maior dele com Enomoto. Ao finalizar a conversa com Makishima, Natsumi é chamado pelo professor Sasaki para conversar. No caso, ele recebeu uma reclamação da forma como Natsumi conduziu a venda de um dos acessórios, pois na palavra da aluna, ele lhe vendeu um acessório por um valor desproporcionalmente alto. Embora Natsumi esteja trabalhando de acordo com a lei, Sasaki pede para ele dar uma segurada com as vendas até a poeira baixar. Enquanto isso, a garota que fez a reclamação discute com uma de suas amigas a respeito do acessório de Natsumi e diz estar brava com o fato do item não ter feito com que ela ficasse com um garoto que estava afim. Ó, filho, eu vou te dar um conselho. Talvez você não seja uma pessoa interessante e legal bastante pro cara querer ficar assim. E o negócio não é nem com esse acessório. E nisso, a garota pisa no acessório e sai andando. E então Natsumi, que viu tudo, recolhe o acessório amassado. Eu perceber que amar uma pessoa nem sempre é uma via de mão dupla, Natsumi começa a se sentir um lixo. E no dia seguinte, Sakura é chamada na escola para conversar sobre o incidente envolvendo os acessórios de Natsumi e os pais dos alunos. E logo de cara, um dos professores garante que Natsumi tem o direito de fazer os seus acessórios e vender tranquilamente. Portanto, a escola não pretende culpá-lo pelo que está acontecendo. Mas ainda assim, o professor pede para que Sakura dê uma resposta flexível aos pais dos alunos que estão pedindo reembolso pelas joias de Natsumi. Enquanto isso, as amigas de Himari vão até ela e se desculpam por todo o incômodo que causaram. Afinal, a intenção delas era apenas divulgar os produtos de Natsumi, já que elas haviam gostado muito. E após ouvir as desculpas das garotas, Himari deixa o local e pretende ir até Natsumi para prestar apoio a ele pessoalmente, pois sente que apenas a modelo número 1 dele pode ajudá-lo nesse momento tão difícil. Mas assim que Himari o encontra, Natsumi a ignora totalmente e apenas segue seu caminho para a sala de aula. Ao ver isso, Himari nota que ele ainda aparenta estar muito chateado com tudo que vem acontecendo recentemente. Embora ele esteja desse jeito, Himari se mantém confiante, pois acredita que esse obstáculo no caminho deles é apenas uma pedra no sapato em direção aos seus sonhos. E após a aula, Natsumi se encontra com Makishima e diz que agora finalmente entende os esforços do garoto em aproximá-lo de Enomoto. E ouvir isso, Makishima estranha ouvir isso de um cara que ele não esperava tamanha maturidade. E quanto a Natsumi, ele diz que o tal plano de Makishima realmente deu certo. E voltando a Himari, ela conversa com Enomoto sobre a crise da loja Yu e diz que eles devem focar apenas na contenção de danos, mas além disso, Himari decide levar Natsumi para passear no final de semana, pois acredita que ele precisa descansar um pouco. Porém, Enomoto diz o completo oposto, pois acha que um problema tão grande como esse jamais seria resolvido tão facilmente. Eu vi ela tão preocupada, Himari tranquiliza e lembra Enomoto que Natsumi nunca parou de fazer acessórios um dia sequer, independente do que tenha lhe ocorrido. Nisso, Enomoto insiste naquele assunto e desmente Himari novamente, pois acredita que dessa vez as coisas ficarão difíceis para Natsumi, afinal, ele foi atingido justamente por algo que ama, que no caso são os seus acessórios. E durante a conversa, Himari comenta sobre Makishima e deduz que essa história tem o dedo dele no meio. E além do mais, ela diz não confiar em Enomoto, pois acha que ela poderia ter alguma participação na suposta armação do garoto. Mas ao ser acusada sem nenhum fundamento, Enomoto desmente essa dedução de Himari, dizendo que jamais faria algo do tipo. Porém, Himari se lembra que Enomoto pode ser muito calculista quando lhe convém, como por exemplo, no dia do grupo de estudos, quando ela fingiu estar dormindo só para abraçar Natsumi. E ouvir isso, Enomoto se defende, dizendo que não estava fingindo. Porém, quanto mais a garota nega ter feito isso, mais Himari desconfia dela. Mas no meio da conversa, Natsumi passa pelas garotas e diz que acabou de sair da sala do professor Sasaki, onde pegou os acessórios devolvidos pelas clientes arrependidas. E ao ver os acessórios usados na mesa, Himari pergunta o que ele pretende fazer com eles. Nisso, Natsumi olha para os acessórios com uma certa tristeza no olhar e diz que não poderá mais vendê-lo, tendo em vista que eles podem ter marcas de uso. Mas ao ouvir isso, Himari diz ainda estar indignada com toda a situação pela qual eles estão passando. Afinal, Himari continua achando que a negociação foi feita de forma íntegra entre a loja Yu e as clientes. Embora Himari diga isso, Natsumi lembra que as clientes continuam tratando eles como enganadores. E ao vê-lo agindo de forma tão despreocupada, como se não se importasse com nada, Himari nota que Natsumi está demonstrando uma maturidade nunca visto antes. Mas ao mesmo tempo, ela sente um clima pesado no ar, então ela tenta acalmar a todos com um sorriso, chamando eles para sair naquele fim de semana, na esperança de fazê-los enxergar aquela situação como águas passadas. Mas ao ouvir isso, Enomoto compra a ideia de Himari e sugere que eles se encontrem na loja de chás do shopping. Enquanto Natsumi, ele quebra o silêncio, dizendo que pretende parar com a loja Yu até eles se formarem. E ao ver que ele está prestes a tomar uma atitude tão drástica como essa, Himari deduz que ele esteja apenas brincando e pede para Natsumi parar com aquilo. Porém, o garoto deixa claro que está falando sério, afinal, ele sente que começou a sua vida de empreendedor errado, pois deveria primeiro terminar os estudos antes de querer ingressar nessa carreira de empreendedor. E quando ela finalmente nota que ele tá falando sério, Himari tenta convencê-la a continuar com a loja e o lembra que o próprio professor Sasaki disse que não há problemas na loja Yu continuar funcionando pela internet. Mas ainda assim, Natsumi diz que não pretende continuar com isso, pois as pessoas continuariam olhando estranho para ele como estão fazendo. E além do mais, ele sabe
sabe que as pessoas seguem falando mal dele pelas costas, ainda que não tenham coragem de lhe dirigir a palavra diretamente. E ao ouvir isso, Himari o aconselha a apenas ignorar essas pessoas e suas opiniões infrutíferas, porém Natsumi confessa que não é tão forte psicologicamente para aguentar tanta pancada assim. A cultura japonesa precisa de um barraco, sabe? Precisa de um caô. E tá falando merda, vai lá, xinga todo mundo, manda todo mundo pra tudo que é lado e tá tudo certo. O moleque tinha resolvido isso daí em 2 tempos. E nisso Himari tenta acalmá-lo com o iogurte, mas sem sucesso, pois Natsumi diz que o sonho de abrir aquela loja de acessórios é somente dele, portanto, ele deve continuar com aquilo quando se sentir bem pra isso. E já em outro momento, Himari se encontra jogada na cama, ainda pensando nas coisas que ouviu de Natsumi, até que de repente, Himari vai até ela pra entender melhor o que tá chateando. Eu descobrir que Natsumi pretende parar de fazer os acessórios por conta de terceiros. Himari diz a Himari que Natsumi logo irá esquecer disso, e quando amadurecer mais, ele se lembrará dessa história com um sorriso no rosto, ao invés da mágoa que ele tá sentindo. Porém, Himari diz que isso virá apenas com o tempo, portanto, nenhuma palavra de encorajamento deles ao Natsumi surtirá algum efeito por agora. Dito isso, Himari pergunta pra ela o que deve ser feito. Nisso, Himari diz que não precisa se meter na vida de Natsumi por hora, afinal, como Himari acabou de dizer, ela não tem o poder de ajudá-lo com nada. Mas ao ouvir isso, Himari a corrige e diz que ela ainda assim pode fazer algo pra ajudar. E já no dia seguinte, Natsumi se desculpa com Himari pelo dia anterior, pois acredita que acabou exagerando ao gritar com ela. E quanto a Himari, ela pergunta sobre a ideia dele em relação à loja Io, e Natsumi diz que continua pensando em deixar a loja de lado até a formatura. E ao ouvir isso, Himari diz que deixará de ser amiga dele até a formatura também, pois se ele abandonar a criação dos acessórios, ela passará a ver Natsumi apenas como um conhecido, afinal o sonho de abrir uma loja com ele também pertence a ela. Portanto, ela afirma que ele está errado em decidir parar por conta própria. E ao final da aula, Natsumi e Enomoto se encontram na casa dele para jogar e conversar um pouco. Nisso, ele tenta transparecer estar se divertindo com ela, como forma de mostrar que é capaz de se divertir mesmo quando não está trabalhando na loja Io. Mas ao notar uma certa falsidade no olhar dele, Enomoto diz que ele não consegue mentir tão bem quanto ele imagina, pois está claro que Natsumi se diverte muito mais quando está fazendo acessórios para a loja. Eu vi ela falando sobre esse assunto novamente, Natsumi lembra que ele já encerrou as atividades na semana passada, portanto, espera não precisar mais passar pelo que passou lá atrás. Porém, Enomoto se recusa a acreditar que ele seja tão mole assim, e o lembra que Natsumi já chegou a aguentar a Himari por 2 anos inteiros durante o trabalho, o que faz dele um profissional totalmente equilibrado. E ao ouvir isso, Natsumi tenta de conversar dizendo que esse assunto não tem nada a ver com ela, porém Enomoto diz o completo oposto, afinal, ela mesma havia decidido ser a número 1 para Natsumi e Himari. E ao adentrar mais fundo nessa conversa, Natsumi confessa que nunca viu um propósito tão grande ao fazer os acessórios, afinal, ele os fazia apenas com o intuito de ter Himari por perto dele, já que ela sempre gostou de seus acessórios. E ao se ver fazendo acessórios para casais que ele nem tinha interesse, Natsumi relata ter se sentido mal com isso, pois sentiu que estava usando os casais apenas como trampolim para que ele continuasse fazendo acessórios e mantivesse Himari por perto dele. E por ter sentido que o seu sentimento pelos acessórios não eram genuínos de verdade, ele resolveu que seria melhor parar com aquele trabalho, caso contrário, a sua profissão não teria sentido nenhum e, consequentemente, os seus produtos falsos iriam afastar os clientes. E ao terminar de ouvir o que ele tinha a dizer, Enomoto dá um peteleco na testa dele e diz que Natsumi está pensando demais em coisas desnecessárias, portanto, ela o aconselha a pegar um pouco mais leve. Porém, Natsumi diz que ele não é como ela, que é capaz de saber com exatidão o que ela realmente quer. No caso dele, Natsumi entende que está condenado a sofrer por mais um tempo até conseguir entender o que ele quer fazer da vida. Eu vi Natsumi descrevendo ela como alguém que já sabe o que quer da vida, e Enomoto corrige e diz que as coisas que ela faz atualmente não são exatamente as coisas que ela gostaria de estar fazendo. E quanto aos trabalhos dele, Enomoto diz que não importa quais as motivações dele para fazer os acessórios, afinal, o importante é que ele goste de trabalhar com algo que goste e que traga alegria para as outras pessoas ao seu redor. Dito isso, Enomoto deixa claro que não se importa se ele realmente resolver parar com os acessórios, afinal, ela continuará ao lado dele do mesmo jeito, ajudando no que ele escolher fazer da vida. Eu dizer isso, Enomoto pergunta ao Natsumi quem ele prefere entre ela e Himari, e ele por sua vez acredita que escolher ela seja a melhor opção. Caraca, não é possível que você ainda tenha alguma dúvida. A garota simplesmente falou que vai te apoiar em tudo que for, mano. Tá parecendo um maluco lá do Subaru, querendo ficar com a Emilia, sendo que a Ren era muito melhor em quase tudo, gente. E ele acha que ficar com Enomoto é melhor, pois ele poderá largar os acessórios e escolher fazer algo melhor em sua vida, pois ele tem certeza de que a garota irá apoiá-lo ao invés de virar as costas. Mas ao mesmo tempo, Natsumi se sente mal por viver uma vida sem a Himari, então ele se desculpa com Enomoto por não poder escolhê-la ainda. E após a conversa, eles vão juntos até Himari para conversar, porém a garota já começa o papo colocando várias regras no meio, mandando Natsumi pedir desculpas para ela durante um mês inteiro. Mas ao ouvir isso, Enomoto a manda parar e a lembra que ela tem algo importante a dizer para Natsumi. E nisso, Himari vai até ele e revela que mentiu sobre ir para Tóquio, e em
Embora ela tenha mentido pra ele esse tempo todo, Natsumi afirma que essa parte da história não é mais tão importante, pois pra ele o que importa mesmo é ela. Eu ouvir isso, Himari afirma que ainda prefere ver ele fazendo acessórios do que qualquer outra coisa, portanto, ela pede pra ele avisar quando quiser retomar as atividades. Pois nisso, Natsumi revela que nunca fez acessórios por gostar deles de fato. Na verdade, ele só mantinha esse hobby porque gostava de vê-lo feliz esse tempo todo. E ouvir isso, Himari volta a encher o saco dele como sempre, zombando do fato dele praticamente ter se declarado pra ela naquele exato momento. Enquanto isso, Makishima se encontra com Kureha, que pretende se vingar de uma certa pessoa que manchou seu nome. Nisso, Makishima se dispõe a ajudá-la naquela vingança. E nisso, Natsumi começa a se lembrar da época em que começou a andar com outro colega, além de Himari, mas ele seguiu a vendo como a sua amiga número 1, pois ela é a única que gosta do seu trabalho, o que pra Natsumi faz a amizade deles valer a pena. Em um determinado dia antes do Natal, o amigo de Natsumi vai até ele para lhe fazer um pedido. No caso, ele pede para passar um tempo a sós com Himari no Natal. E ouvir isso, Natsumi decide ajudar o seu amigo com Himari, então diz a ela que a exposição de Natal que eles iriam juntos foi cancelada, assim abrindo espaço para que seu amigo chame ela para sair. Mas no dia do encontro que rolaria entre os dois, Natsumi é abordado por Himari, que diz que não conseguiu continuar com o encontro, pois ela só estava indo se encontrar com o amigo deles porque achou que Natsumi também estaria no local. E dito isso, ela começa a desdenhar da abordagem tomada pelo amigo deles, que já chegou no encontro se declarando para ela, ao que Himari encarou com uma atitude pavorosa. E ao ouvir ela falando isso, Natsumi a lembra que o garoto é um cara legal e bem intencionado, e quanto a ele, Natsumi diz que organizou aquele encontro para que eles pudessem ser felizes juntos. Nisso, Himari entende que o garoto apenas usou Natsumi para se aproximar dela e revela que ele já havia feito isso antes mesmo dela começar a ficar amiga de Natsumi. Portanto, agora ela finalmente descobriu que o garoto estava se aproximando de Natsumi apenas para alcançá-la em algum momento. E ao analisar melhor a sala onde ele se encontra, Himari nota um acessório feito de girassol em uma mesa e deduz que ele tenha se inspirado nela para fazer aquela peça. Afinal, girassol significa literalmente o nome dela, Himari. Embora ela esteja com a razão, Natsumi tenta disfarçar para não deixar transparecer que ele realmente dedicou esse acessório a ela. E quanto a Himari, ela volta a falar sobre o que ele fez e pede para Natsumi nunca mais tentar arranjar uma pessoa para ela sem avisá-la, caso ele realmente se importe com a amizade deles. Afinal, se ela acabar feliz com outra pessoa, Natsumi ficará sozinho, algo que ela não quer que aconteça, já que os dois são melhores amigos. Não entendo esse negócio, não vai se relacionar com o cara porque é amigo. Tu vai se relacionar com o inimigo por acaso? Não faz sentido. E ouvir isso, Natsumi lembra que seria impossível eles dois encontrarem o amor ao mesmo tempo, o que significa que um deles terá que se afastar primeiro em algum momento. Nisso, Himari concorda com ele, mas diz que ainda assim, ele precisa parar com essa mania de tentar arrastar as pessoas aleatórias para ela. Dito isso, eles voltam a olhar para a guirlanda feita por Natsumi e Himari dá uma nota 5 de 10 pro acessório, pois considera que a peça ainda está incompleta, afinal, ele ainda não a conhece tão bem assim. Portanto, só depois deles interagirem mais um com o outro, Natsumi terá propriedade para fazer acessórios inspirados nela. Dito isso, ela pede para ser a primeira a ver a guirlanda quando ela finalmente estiver completa. E já voltando ao presente, Himari encontra Natsumi na escola e tenta abraçá-lo, mas não tem sucesso nisso. Nisso, ela deduz que ele esteja conversando com Enochi pelo celular, ao ponto até mesmo de acabar ignorando ela de tabela. Mas assim que ele nota, Natsumi fala brevemente com ela, lhe desejando um bom dia, mas logo em seguida volta a olhar para o seu celular. E ao vê-lo tão distraído, Himari lembra que é perigoso andar por aí enquanto digita no celular. Nisso, Natsumi apenas concorda com ela, mas continua digitando mesmo assim. Então, Himari continua insistindo em manter um diálogo mais duradouro com ele e pergunta se Natsumi gostaria de ir a um lugar a sós com ela nas férias de verão. E ao ouvir isso, Natsumi começa a surtar e diz que eles não podem fazer essas coisas, porém Himari insiste e o lembra que eles são melhores amigos, portanto, ele deve ser capaz de passar uma noite a sós com ela sem ter nenhuma intenção por trás. E de repente, Enochi aparece por lá e puxa Natsumi com ela. Nisso, Himari nota Natsumi dando uma preferência maior pra garota do que com ela, e isso começa a preocupar um pouco. Enquanto isso, Enochi pede pra Natsumi lhe dar comida na boca, como se eles fossem um casal, mas ao ouvir esse pedido ele começa a ficar corado, dizendo que ela está passando do ponto, pois ainda que eles estejam afastados de todo mundo, Natsumi continua constrangido com aquela cena. E ao ouvir isso, Enochi mostra as mensagens que ele mandou pra ela, pedindo a ajuda dela com o Himari, que estava aparentemente tentando emboscá-lo. E ao se lembrar dessa ajuda que ela lhe deu, Natsumi engole o orgulho e ela obedece, e após terminar de comer, Enochi pega uma bebida pra eles, mas guarda a bebida que Himari deu pra Natsumi, dizendo que ele não pode ter nada que lembre outra mulher enquanto eles estiverem juntos. E ouvir ela se referindo a Himari como outra mulher, Natsumi estranha essa atitude, e Enochi por sua vez diz que está enxergando Himari como a sua rival agora. Dito isso, ela decide ser mais direta e pergunta se ele realmente gostaria de namorar a Himari. Nisso, Natsumi confessa que gosta muito da garota, mas por hora a sua prioridade é apenas abrir a sua loja de acessórios, e só depois ele pensará melhor em sua vida amorosa. E ouvir isso, Enochi diz que ele dificulta demais as coisas, mas ainda
Ainda assim, ela admira o fato de ele estar colocando seu sonho em pé de igualdade com a sua vida amorosa, pois isso significa que ele realmente dá valor para essas duas coisas na mesma intensidade. E ao se encontrar novamente com Natsumi, Himari o chama para fazer compras, pois pretende comprar um novo biquíni para as férias de verão. Mas ao ouvir o que ela quer comprar, Natsumi quase cai para trás e diz que ela não deve chamar um cara que não é o namorado dela para ir comprar biquínis. Mas se lembrar que ele já fez isso com ela no ano passado, Natsumi fica em silêncio brevemente e sugere que eles levem a noite com eles. E ouvir isso, Himari concorda em chamar a garota também, mas o encara com um semblante triste no olhar. E de repente, quando Natsumi encontra a noite, ele é atacado por ela, pois ela já ficou sabendo que Himari o chamou para comprar trajes de banho. E quanto a ele, Natsumi diz que está ali justamente para pedir a ajuda dela para controlar Himari. Nisso, Enochi diz que ele pode simplesmente não ir às compras com a garota, já que prevê que ele irá apenas zoar com a cara dele. E embora ela esteja certa, Natsumi lembra que esse é um pedido de sua melhor amiga, portanto, ele se sente mal em recusar. Nisso, Enochi vira as costas para ele e diz que terá ensaio com a sua banda, o que atrapalha ela a ajudá-lo. E no fim, Natsumi acaba caindo no jogo de Himari e vai na loja de roupas femininas com ela. Nisso, Himari começa a provocá-lo, pedindo para ele escolher o biquíni dela, porém Natsumi manda escolher suas roupas sozinha. Mas ao ver isso, Himari diz que pretende escolher um biquíni para que ele a veja, portanto ela considera a opinião dele muito importante, pois precisa de que ele goste do biquíni para que ela o use. Dito isso, Himari nota que o coração dele começou a palpitar mais forte, e Natsumi, por sua vez, manda ela parar de provocá-lo, então segue caminhando pela loja, evitando contato físico com ela. Nisso, Himari começa a separar vários biquínis para experimentá-los, e ao colocar o primeiro biquíni, ela chama Natsumi mais para perto dela, e assim que ele se aproxima, Himari volta a provocá-lo, dizendo que está usando algo bem ousado. E ao ver isso, a junta do cabeçote do garoto quase que explode, e ele a lembra que ela não escolheu nenhum biquíni ousado para experimentar, porém Himari diz que na verdade ela pegou um biquíni muito curto, sem que ele estivesse vendo, mas ainda assim Natsumi continua duvidando dela e diz que naquela loja eles não vendem esse tipo de biquíni. Nisso, Himari começa a pressioná-lo e ameaça puxar a cortina que a cobre para que ele possa ver com seus próprios olhos o biquíni que ela tá usando. E ao ver isso, Natsumi começa a acreditar mais no que ela tá dizendo e então foge da loja com medo do que tá por vir. Sinceramente, esse negócio de comédia romântica japonesa tá me dando nos nervos já faz um tempo. Cara, como assim ele foge da loja? Ah, não tem como. Nisso, ele chega em casa em poucos segundos e descobre através de Sakura que havia uma garota esperando por ele. E no caso, a garota se apresenta como Enomoto Kureha e diz que ficou sabendo tudo sobre Natsumi em uma conversa que teve com o Shinji. E quanto a Sakura, ela nota Kureha enrolando e sugere que ela vá direto ao ponto. Nisso, Kureha pede para que Natsumi lhe dê a Himari. Enquanto isso, Himari se encontra com Makishima e comenta com ele sobre Natsumi estar agindo muito estranho recentemente. E no fim, ela começa a culpar Makishima, dizendo que ele deve ter falado algo estranho para Natsumi de novo. E ao ouvir isso, Makishima diz que as coisas estão mais óbvias do que ele imagina. No caso, ele acredita que Natsumi tem apenas se enjoado de Himari e a trocou pela noite. E além disso, ele revela que não fez nada para alisar Natsumi daquele jeito, pois tudo isso é obra de Kureha, uma de suas amigas. E voltando para Kureha, ele explica a Natsumi que Himari tinha ficado de se juntar à sua agência, mas acabou desistindo no meio do caminho. Portanto, ela pede para que ele convença a Natsumi a continuar com o plano de se juntar à agência dela. E ao ouvir isso, Natsumi fala sobre o plano dele de abrir uma loja de acessórios femininos. Porém, Kureha lembra que um sonho como esse é muito difícil de ser realizado em uma cidade tão pequena quanto aquela. E além do mais, ela também oferece uma maleta de dinheiro para ele, como se estivesse comprando o Himari do garoto. Nisso, Natsumi se irrita com a proposta dela e deixa claro que a sua amiga não está à venda. Nisso, Kureha diz que ao ficar no caminho dela, ele estará apenas atrapalhando o Himari de brilhar e aproveitar o talento dela ao máximo. E além disso, Kureha critica o design das peças de Natsumi, dizendo que são similares a design feitos por crianças. E no meio da conversa, eles são interrompidos por Himari, que vai ao local para proteger a amizade de Natsumi com Himari. E ao vê-lo atrapalhando, Kureha mostra um vídeo comprometedor dele e diz que irá espalhá-lo pela internet caso Himari continue se metendo nos negócios dela. Nisso, Himari entra em um completo desespero e quanto a Sakura, ela tenta conversar com Kureha, dizendo que ela não pode impor as suas vontades aos outros. E quanto a ela, Kureha lembra a todos que Himari tem uma dívida com ela, portanto, ela pretende usar isso para chantagear a garota caso Natsumi não a venda. E a única opção dele é fazer uma peça que ele considera uma obra-prima em apenas um mês, para provar a ela que seu trabalho realmente tem valor. E quanto a ele, Natsumi aceita fazer acordo com ela, mas pede para Kureha esquecer a dívida de Himari caso ele a vença. Nisso, Kureha aceita a proposta dele, mas diz que ele terá que entregar Himari para ela caso ele perca. Nisso, os dois fecham um acordo e Kureha diz que ele deve fazer uma peça com o tema de Memórias do Verão. E ao ouvir a disputa que Kureha propôs a Natsumi, Himari critica a forma como isso está sendo conduzido, pois acredita que Kureha fez essas regras com as piores condições possíveis, justamente para Natsumi perder. Portanto, ela pede para Himari pagar as suas dívidas com Kureha e pronto. E ao ouvir isso, Himari lembra que eles só estão envolvidos naquela confusão porque ela mentiu sobre ir para Tóquio. Portanto, Himari diz que a culpa é toda dela. Sendo assim, ele a manda parar de envolver a família nesse problema. E
Enquanto Enomoto, ela se irrita com as atitudes de Kuriha ao envolver Natsumi naquilo, porém Sakura lembra que a garota é totalmente antipática e faz tudo que estiver ao seu alcance para atingir o seu objetivo. Afinal, Kuriha canalizou toda a sua energia negativa com o único intuito de alcançar o topo. E ao ouvir isso, Natsumi pergunta o que exatamente isso quer dizer. Então Sakura explica que Kuriha tem a sua vontade de vingança alimentada toda vez que alguém tenta atrapalhá-la. Nisso, Natsumi fica ainda mais preocupado, porém Hibari diz que se ele perder, Natsumi ainda pode entregar a Himari para Kuriha. Então, eles dois podem abrir uma loja juntos. Mas ao ouvir isso, Natsumi nega a oferta de Hibari na hora e vê essa proposta dele como uma forma de motivá-la a vencer Kuriha ainda mais. Afinal, ele ainda quer manter Himari ali com eles. E voltando ao presente, Himari se encontra com Natsumi e se dispõe a ir com ele procurar por memórias de verão para que ele possa fazer o melhor acessório possível. Mas ao ver ela tratando aquela situação com leveza, Natsumi lembra que é ela quem tá em jogo ali. Portanto, ele mantém a seriedade necessária em seu olhar. E quanto a Himari, ela diz estar despreocupada, pois tem a certeza de que ele irá ganhar aquela disputa. Porém, ainda que tudo dê errado, ela deixa claro que tem um plano B. No caso, ela pode entrar na agência de Kuriha e se demitir logo em seguida. Mas sobre a sugestão idiota, Natsumi diz que esse é o motivo dela irritar tantas pessoas. Afinal, esse plano não daria certo de várias formas, a começar que ela deverá sair da escola. E nisso, Himari demonstra não entender o peso dessa decisão, pois acredita que Natsumi irá cuidar dela pro resto de sua vida. Sendo assim, ela não se importa em precisar largar a escola. Meu amigo, se isso daí não é uma bandeira vermelha, não é uma red flag do tamanho do mundo, eu vou embora. Cara, meu Deus do céu, como é que pode essa garota ter tanto problema assim? Eu ouvir ela falando desse jeito, Natsumi se sente envergonhado e diz que ela está falando de um jeito que dá a entender que eles possuem outro tipo de relação, no caso, a relação entre homem e mulher. Mas nisso, Himari toma a frente e diz que na verdade, ele estava falando dele justamente nesse sentido. Afinal, ele havia lhe prometido que só teria olhos pra ela, e logo ao dizer isso, Himari nota ele mais envergonhado ainda e começa a dar risada dizendo que há tempos não constrangia desse jeito. E no meio da conversa, os dois são interrompidos por Enomote. Nisso, Natsumi aproveita esse momento de sossego para tomar o seu suco em paz, porém Enomote o chama para ir com ela procurar memórias de verão. Enquanto isso, Hibari se encontra com Makishima, que começa a zombar da cara dele, já que Hibari está sendo chantageado por Kuriha. Dito isso, Makishima deixa claro que entendeu a ideia de Hibari em ir confrontá-lo e diz que isso não funcionará com ele, pois ainda que Makishima apoie Natsumi, ele apoia Enomote muito mais. Nisso, Hibari começa a agir de forma mais amigável e diz que diferente do que Makishima está pensando, ele não está ali para manter ninguém sob seu controle, pois para ele o que importa é que Natsumi possa se manter trabalhando sem ninguém o atrapalhando. Enquanto isso, Hibari pergunta se Natsumi já encontrou alguma memória de verão, mas o garoto diz que não, pois como esse tema é muito comum e amplo, isso dificulta o seu trabalho e para piorar ainda mais as coisas, Natsumi diz que não é capaz de entrar em sintonia com esse suposto cliente que ele teria que agradar. E ao ouvir isso, Hibari sugere que ele comece pelo cenário. No caso, basta ele tirar várias fotos com uma ambientação de verão e no fim, testar combinar todas elas em uma flor. Porém, Natsumi diz que não trabalha direito nessas circunstâncias, então Hibari tenta pensar em alguma outra coisa. Nisso, ela começa a contar uma história como se ela fosse um garoto voltando ao seu treino do clube acompanhado de uma amiga de infância, até que de repente, Hibari começa a transformar a história em um conto erótico. Mas então Natsumi interrompe e à noite começa a desmerecer a história de Hibari, mas começa a inventar outra história igualmente obscena, mas focando em Natsumi, dizendo que poderia ter a sua primeira vez com ele em qualquer lugar. Nisso, Natsumi pula da cadeira, mandando elas pararem com aquela brincadeira gostosa. E em seguida, eles vão à praia para tentar recolher alguma memória de verão. Nisso, Natsumi tira algumas fotos de Himari à noite, na esperança de uma delas ter ficado boa ao ponto de inspirá-lo. E ao voltarem da água, Himari nota Enomote com a camisa totalmente encharcada. Ele diz que pode emprestar alguma de suas camisas para ela, porém Enomote começa a zoar com a cara dela, dizendo que as roupas de Himari não cabem nela por conta dos seus roupais um tanto quanto avantajados. E já em outro momento, Natsumi olha as fotos que tirou das duas e diz que mesmo que as fotos tendo esse ar de verão, elas ainda parecem apenas fotos comuns de comercial de TV. E ao se dar conta de que faltam apenas 3 semanas pro fim da disputa, Natsumi começa a se preocupar e diz que mesmo pensando muito, nada verdadeiramente útil lhe vem à mente, até que de repente ele se lembra de um certo lugar que costumava ir para fazer arranjos florais quando era criança. E ao ver a sua professora jogando videogames, Natsumi nota que ela não mudou praticamente nada e ela por sua vez pergunta o que o trouxe de volta àquele local. Nisso, Natsumi pede para que ela lhe mostre alguns trabalhos de outras pessoas e a professora então lhe mostra um álbum de fotos onde ela e Natsumi estão fazendo arranjos florais. Eu vi Himari com o cabelo comprido em uma das fotos e Enomote diz que ela ficava muito melhor assim. Nisso, a professora se lembra que Natsumi havia elogiado quando Himari cortou o cabelo. E ao ouvir isso, Natsumi começa a ficar vermelho com vergonha e diz que havia apenas feito um elogio de forma geral, pois todos à volta dela também disseram que ela ficou bem de cabelo curto. Mas ao ouvir essa resposta sem graça, Himari reinterpreta o que ele falou e diz que na verdade Natsumi ficou perdidamente apaixonado após ver ela com aquele novo visual. Nisso, Enomote deduz que seja uma boa ideia ela cortar o cabelo também, porém Natsumi manda não fazer isso, afinal ele já gosta do cabelo dela do jeito que está. Se tu fosse um pouquinho atacante desse jeito, mais frequentemente
Consequentemente, talvez tu tivesse aproveitado aquela deixa que ela deu alguns minutos atrás. E quando a professora, ela muda de assunto, convidando todos para fazerem alguns arranjos florais, pois acredita que isso dará inspiração para Natsumi. Porém, Himari decide ficar de fora disso todo, por achar que não consegue trabalhar nos arranjos florais tão bem quanto Natsumi. E poucos minutos depois, Himari volta a olhar para Inoue e nota que ela já conseguiu fazer um arranjo gigantesco de flores, mas nada tão genial quanto o trabalho de Natsumi. Então, ela se sente mais aliviada, pois não gostaria de ser ultrapassada por Inoue, logo em sua primeira vez fazendo arranjos. Dito isso, Himari vai até o espelho olhar o seu cabelo e se lembra que acabou queimando uma vez em que pulou no Natsumi, já que ele estava mexendo com fogo em seu trabalho, e mesmo sem ter nada a ver com o que aconteceu, ele começou a se desculpar com ela de todas as formas, deixando Himari mal por ver ele tão preocupado com ela, e sendo assim, ela resolveu cortar o cabelo todo assim que eles entraram no ensino médio. Quando se lembrar de quando Natsumi elogiou os cabelos compridos de Inoue, Himari deduz que se deixar o seu cabelo crescer novamente, ele voltará a olhar apenas para ela. Ao se encontrar com a professora, Himari comenta sobre Inoue e das investidas que ela dá no Natsumi. Nisso, a professora pergunta qual é a reação de Natsumi às tentativas dela, e Himari diz que ele aparenta não se importar muito, porém Himari tem certeza de que ele gosta dela, ainda que não assuma. E ao ouvir isso, a professora nota a garota preocupada com essa situação e sugere que ela mantenha mais a calma. Nisso, Himari tenta apagar de forte, dizendo que nunca perde a calma, porém a professora diz que notou a mudança repentina de Himari, indo de uma garota descompromissada com relacionamentos a alguém obsessiva e totalmente apaixonada. Mas ao ouvir isso, Himari diz que não é nada disso do que ela tá falando, e de repente Natsumi vai até elas e diz que irá usar girassóis nessa disputa com Kuriha. E ao ver as flores, Himari nota que são da exposição que ele fez no Fundamental 2, que no caso é a guirlanda de girassóis que ele havia feito para ela. Nisso, Natsumi diz que aquele aspecto chamativo combina bastante com a personalidade de Kuriha, a qual não para de peitar ele. Ele acredita que é a flor perfeita para usar na disputa. Enquanto a Himari, ela elogia a ideia dele, já a professora, ela ouve eles falando sobre girassóis e sugere que eles recolham as flores do festival de girassóis que ocorrerá em breve. Nisso, Natsumi e Himari pegam o trem para ir até o festival, enquanto Inoue fica para trás, cuidando da loja de sua família. E durante o caminho, Himari diz que Natsumi está evitando para não deixar Inoue mal, porém, ele diz que na verdade o motivo para ele estar evitando ela é outro. No caso, Natsumi passou a enxergar Himari como mulher, porém, ele mantém isso em segredo e diz apenas que o motivo para o afastamento repentino dele não é por causa de Inoue. E ao ouvir isso, Himari encerra o assunto e segue para uma máquina de vendas. Nisso, ela aproveita o momento sozinha para pensar melhor na sua amizade com Natsumi e se lembra que após um dos amigos se apaixonar, a amizade simplesmente está condenada a acabar. Em seguida, os dois chegam no local marcado, então Natsumi fica todo bobo olhando os girassóis e começa a ignorar Himari falando com ele. Nisso, ela começa a se sentir descartada e cochicha abaixo, dizendo que o ama. Em seguida, ela se vira para ir embora, porém Natsumi a chama de volta e diz que ouviu o que ela disse. No entanto, ele acredita que ela estaria apenas se preparando para zoar com a cara dele, como sempre faz. E ao ver que ele entendeu seus sentimentos genuínos com uma brincadeira, Himari começa a correr dele, mas logo é alcançada por Natsumi, que pergunta o que ela tem. Nisso, Himari apenas lhe devolve o anel de amizade que ele fez para ela e em seguida começa a beijá-lo. E ao se dar conta do dia exaustivo que teve, Natsumi decide relaxar um pouco, mas ao fazer isso, ele se lembra do momento em que Himari o puxou para beijá-lo e começa a gritar sozinho enquanto se questiona do porquê a garota fez aquilo. Nisso, Natsumi tenta se concentrar apenas nas flores em seu trabalho, não dando margem para pensamentos errados entrarem em sua mente. E de repente, Makishima vai até a sala e ao vê-lo, Natsumi começa a confrontá-lo, dizendo que já sabe dos planos que ele está arquitetando com Kuriha pelas suas costas. E ao ouvir isso, Makishima fica genuinamente surpreso com a dedução do garoto e diz que dessa vez ele de fato não está envolvido com nada, afinal ele até chegou a tentar fazer algo, porém Kuriha simplesmente pegou todas as informações dele e o descartou, passando a trabalhar sozinha no plano. E seguindo com a conversa, Natsumi continua interrogando e pergunta o porquê de Makishima não ter convencido Kuriha a não levar Himari para Tóquio. Nisso, Makishima decide manter essa informação em segredo e começa a se irritar com as perguntas afrontosas de Natsumi, que por sua vez nota que para Makishima, Himari ir para Tóquio é a melhor coisa que pode acontecer, pois assim o plano dele de juntar Enomoto e ele fica mais fácil de se colocar em prática. E no meio da conversa, Makishima revela estar apaixonado por Kuriha e por isso não se coloca contra as vontades dela, e logo ao dizer isso, ele se sente julgado por Natsumi, então joga na cara dele o beijo que Himari lhe deu. Afinal, Makishima ouviu toda a conversa que Natsumi estava tendo em voz alta consigo mesmo. Dito isso, Makishima aconselha Natsumi a tomar mais cuidado quando for conversar com as suas flores. Em seguida, ele pergunta o que aconteceu exatamente. Nisso, Natsumi comenta sobre o festival de flores do girassol que eles foram juntos, e na ocasião, Natsumi não parava de falar de Enomoto, até que de repente, em um ato de desespero, Himari acabou beijando. E ao ouvir toda a história, Makishima começa a ficar empolgado e diz que a partir de agora, Natsumi e Himari não conseguirão mais agir como se fossem apenas amigos, peitando ele. Então ele aconselha Natsumi a se concentrar apenas na tarefa à sua frente, a de fazer o melhor acessório possível para entregar a Kuriha. E ao ouvir isso, Natsumi volta
volta o seu foco pro trabalho e decide se empenhar ao máximo para fazer algo que ele sempre soube, os acessórios de flores. Enquanto isso, Himari come um prato inteiro de gyoza, e em seguida se deita na cama e começa a pensar no beijo que deu no garoto. E ela continua sem acreditar que realmente deu o primeiro passo com ele, algo que a faz começar a rolar na cama de vergonha, pois vendo a situação com os olhos de agora, Himari sente que deveria ter se controlado mais para não deixar seus verdadeiros sentimentos escaparem. Nisso, ela pega o celular e se questiona de como fará para conversar com ele de novo depois de tudo que aconteceu, até que de repente, ela tem a ideia de perguntar qual era a consistência de seus lábios quando eles se beijaram. Mas ao pensar nisso, Himari logo descarta essa ideia e deduz que Natsumi esteja odiando nesse exato momento. E do mais absoluto nada, Himari vai até o quarto para falar com ela e aparece bem na janela, assustando Himari na hora. E assim que os ânimos se acalmam, Himari conversa com a garota e diz que a indecisão de Natsumi com Himari fez com que ela acabasse tomando a decisão de beijá-lo por impulso, para mostrar que ela realmente estava afim dele. Embora Himari ache que seu irmão irá surpreendê-la, ele na verdade elogia o fato de ela ter sido fiel aos seus sentimentos. E além disso, Himari tenta tranquilizar ela, dizendo que pode assumir o seu lugar caso Natsumi acabe a rejeitando. Dito isso, Himari decide ir comer alguns gyozas que estavam na mesa, porém Himari, em choque, diz que acabou comendo o prato inteiro, deixando Himari pistola com aquilo. E voltando a Natsumi, ele observa os acessórios que fez a partir do girassol e se questiona se eles estão prontos ou se precisam de mais algum retoque. Mas de repente, pensamentos sobre a Himari começam a tomar sua mente de novo, fazendo Natsumi perder o foco do que de fato é importante. E de repente, Enomoto vai até a sala ver como o acessório está ficando. E enquanto Natsumi explica os detalhes do seu acessório e o que precisa ser melhorado, Enomoto decide ser mais direta com ele e comenta sobre o beijo entre ele e Himari. E ao ver isso, Natsumi deduz que ela tenha ficado sabendo através de Makishima, já que ele era o único que sabia disso. E quanto a Enomoto, ela confirma a dedução do garoto e diz se arrepender de não ter ido ao festival de girassóis com eles, afinal, Himari acabou ficando um passo à sua frente. Nisso, Natsumi diz que precisa ser mais direto com Himari sobre os seus sentimentos. E já Enomoto, ela diz o mesmo e deixa claro que não vê problemas em Natsumi e Himari começarem a namorar, pois mesmo nessa circunstância, Enomoto continuará dizendo que o ama e ainda assim continuará sendo a amiga número 1 de Himari, pois acredita que ainda poderá ter Natsumi se pedir isso pra Himari. Eita, que é um trisal? Se organizar direitinho, dia da semana, pedaço do mês, 15 em 15 dias, dá pra fazer todo mundo feliz. E após dizer todo o seu plano, Enomoto se encaminha em direção à porta para voltar ao seu ensaio, mas no meio do caminho, ela se esbarra em Himari e decide aplicar uma punição na garota, por ela ter ficado um passo à sua frente. Após isso, Himari fica na sala em silêncio, como se quisesse fingir que o beijo do dia anterior não rolou. Nisso, Natsumi decide ter uma abordagem diferente e diz que precisará conversar sério com Himari quando ele vencer a disputa com Kuriha. Dito isso, ele volta a trabalhar no acessório de girassol e quanto a Himari, ela pergunta o que ele pretende fazer com aquilo e Natsumi diz que irá fazer uma tiara de girassol. E ao ouvir isso, Himari dá um sorriso que deixa Natsumi corado, pois não a vê com aquele semblante fofo desde o Fundamental 2. E já em outro momento, Natsumi sai com as garotas para comer algo e descobre que elas ficaram ausentes durante o Obon, pois Himari irá viajar e Enomoto cuidará da loja com os pais dela. Afinal, nessa época do ano, eles costumam vender ainda mais. E quanto a Natsumi, ele nota que terá dificuldades com seu trabalho, pois durante o Obon, a escola ficará fechada e a irmã dele estará em casa, o que dificulta Natsumi de dar continuidade ao seu trabalho. E ao ouvir isso, Himari sugere que ele use a casa dela para trabalhar, afinal, ela pode deixar Himari avisado sobre isso. E ao seguir com o trabalho, Natsumi vai aos poucos moldando a tiara de girassol, até perceber que faltam apenas 3 dias para a disputa com Kuriha. Em outro momento, Himari elogia Natsumi pelo seu empenho com aquele trabalho e garante que Kuriha não terá o que reclamar do acessório. Portanto, Himari já começa a se empolgar acreditando que Natsumi poderá finalmente ficar junto com Himari, se tornando seu cunhado oficialmente. Nisso, Himari decide brindar para comemorar mais aquela vitória, porém assim que Natsumi volta a conferir a tiara, ele nota que as flores de girassol simplesmente murcharam. Nisso, ele se lembra de quando tirou a flor do líquido desidratante e acredita que tenha retirado as flores na hora errada. E ao ouvir aquilo, Himari pergunta se há como reverter aquela situação e Natsumi diz que não tem mais como, pois a única coisa que ele pode melhorar é a aparência das flores, porém a qualidade continuará a mesma. E quanto às outras flores de girassol que ele trouxe, Natsumi diz que acabou usando todas elas durante os seus testes, portanto as únicas flores que restam são justamente as que compõem a tiara. Nisso, Himari decide ajudá-lo e se dispõe a levá-lo de carro em diversas floriculturas até achar os melhores girassóis. Mas ao ouvir isso, Natsumi lembra que ele estava bebendo agora há pouco, portanto não pode pegar no volante tão cedo. Nisso, Himari passa o volante pro motorista da casa e no dia seguinte, já com as flores novas do girassol, Natsumi consegue finalizar o serviço novamente, deixando Himari impressionado com a sua agilidade. E assim que Kuriha vai até eles para ver o acessório, ela se impressiona com a beleza da tiara feita por Natsumi e diz que essa peça realmente está mais caprichada do que aquela
belas que ela costuma ver nas redes sociais. E mesmo elogiando cada detalhe da peça, Kureha diz que Natsumi não venceu a sua disputa, o que a deixa sem entender nada. Nisso, Natsumi deduz que ela já estivesse pensando em desclassificá-lo independente do acessório que ele fizesse. Porém, Kureha deixa claro que jamais faria algo tão desonesto, pois se ele tivesse criado algo verdadeiramente incrível, ela de fato abriria a mão de Himari. Ao invés de lhe trazer uma peça verdadeiramente especial, Kureha diz que Natsumi lhe trouxe uma peça reserva e feita às pressas. Dito isso, Kureha revela que ficou sabendo sobre gerações de marcos através da irmã dele, Sakura. Nisso, Natsumi espera Kureha ir embora e começa a cobrar a irmã dele por ter passado essa informação para a pessoa que ele estava enfrentando em sua disputa. E quanto a ela, Sakura começa a dar a entender que Natsumi não leva a sério as flores. Então, ela mostra a ele as flores que as alunas devolveram ao professor. E ao olhá-las melhor, Natsumi nota que as flores estão com as pétalas rachadas. Nisso, Sakura lembra de quando ela havia dito que as peças dele estavam presas no tempo. E logo em seguida, Natsumi resolveu mudar o tema de suas peças para o romance. E assim, as peças dele foram aos poucos perdendo a qualidade. Dito isso, Sakura revela que Natsumi não tem a capacidade de ser um criador, pois mesmo com seu sonho em jogo, ele conseguiu falhar, perdendo a disputa contra Kureha. Enquanto Sakura detona a tiara feita por ele, Natsumi fica de cabeça baixa, apenas ouvindo tudo. Então, ele se vira para Himari e manda esquecer a conversa que ele havia prometido que teria com ela quando vencesse a disputa. E já no dia seguinte, Makishima se encontra com Himari, que já começa a desconfiar dele, achando que o garoto estaria ali com o intuito de convencê-la a ir para Tóquio. Porém, Makishima deixa claro que não esteve envolvido com o plano de Kureha dessa vez. No entanto, ele revela que o seu plano começa agora. Então Makishima pede para Himari entrar na agência de Kureha e buscar chegar no topo. Mas ao ouvir essa proposta repentina, Himari se nega a fazer isso e diz que a sua promessa a Natsumi vem em primeiro lugar, pois ainda que ela precisa de muito dinheiro, Himari prefere ficar com seus valores. Nisso, Makishima insiste naquele assunto e diz que essa é a oportunidade perfeita para Himari divulgar o seu nome na mídia. E assim, ela levará mais holofotes aos acessórios do Natsumi. Dito isso, Makishima deixa o local e pede para Himari pensar muito bem em sua proposta. E ainda naquele dia, Himari se encontra com Natsumi e explica todo o plano passado por Makishima. Mas antes de optar seguir por esse plano, ela pergunta se Natsumi prefere que ela vá com Kureha e conquiste uma forma razoável para impulsionar os acessórios Yu, ou fique ali com ele. Nisso, ele decide ficar com a primeira opção, deixando Himari ir com Kureha por um tempo. Afinal, ele tem certeza que em algum momento eles voltarão a se encontrar. E no dia seguinte, Enomoto recebe a tarefa de entregar o presente de Kureha na casa de Makishima, mas nisso a garota reclama dizendo que tá de férias, portanto, ela passa essa tarefa para a irmã dela, porém a mãe de Enomoto informa que a sua irmã já saiu para entregar outros pedidos, e por isso Enomoto é a única disponível para fazer essa entrega. E ao se encontrar com Makishima, ela o vê toda alegre comemorando o fato de ter conseguido garantir a ida de Himari para Tóquio. Afinal, dessa forma Enomoto terá mais chances com Natsumi. E ao vê-lo tão feliz, Enomoto joga um balde de água fria na cabeça dele, repreendendo a atitude dele de comemorar algo do tipo. Em seguida, ela entrega o presente que Kureha lhe enviou, mas assim que ele estende a mão para pegar, Enomoto retira a sacola de perto dele, fazendo Makishima ficar confuso. Então, ele pergunta se ela tem algo a lhe dizer. Nisso, Enomoto demonstra desconforto em ver Kureha tentando levar Himari para longe. E quanto a Makishima, ele a lembra que essa é a melhor coisa que pode acontecer, pois dessa forma, ela terá mais chances de conquistar Natsumi. E embora ele esteja certo quanto a isso, Enomoto ainda assim acha injusto vencer desse jeito. Nisso, Makishima continua tentando fazer a cabeça da garota, dizendo que Himari também já tentou lhe passar a perna, portanto, ao mandá-la para Tóquio, Enomoto só estaria lhe dando o troco. Mas ainda assim, ela pede para Makishima dar um jeito naquela situação, contornando os interesses de Kureha, pois dessa forma ele teria a chance de impressioná-la, mostrando que estava um passo à frente dela esse tempo todo. E ao ouvir isso, Makishima deixa claro que não se importa nem um pouco em impressionar Kureha, porém, ele diz estar interessado em ver ela sendo derrotada em seu próprio jogo. E embora ele aceite acabar com a ida de Himari para Tóquio, Makishima lembra Enomoto que fazendo isso ela pode estar entregando a vitória de bandeja pra garota. Nisso, Enomoto volta a dizer que não pretende vencer daquele jeito, portanto, ela não vê problema algum em deixar Himari naquela cidade disputando Natsumi com ela. Enquanto isso, Natsumi se lamenta pelo rumo que as coisas estão tomando, pois ele está questionando se ainda terá vontade de abrir a loja caso Himari vá para Tóquio. E ao notar ele próprio tendo um pensamento negativo, Natsumi começa a gritar consigo mesmo e diz que ele deve continuar trabalhando duro para quando Himari voltar de lá. E de repente, Makishima se aproxima dele e nota Natsumi estragando aquela manhã de sol com aquela aura negativa pairando em sua cabeça. E além do mais, Makishima lembra que regar flores naquele horário é o trabalho de Himari, porém Natsumi lembra que ela irá para Tóquio ainda naquele dia, portanto ele deve se acostumar a fazer o serviço dela de antemão. Nisso, Makishima pergunta quando o trem dela sai e Natsumi diz que ela partirá ainda ao meio-dia. Ao ouvir isso, Makishima nota que eles ainda estão com tempo para conversar, afinal Natsumi também irá para Tóquio. E ao ouvir ele falando essas coisas, Natsumi começa a ficar sem entender nada, pois até o momento ele achava que era apenas Himari que
iria para Tóquio. Nisso, Makishimo lembra de quando Natsumi tinha se empolgado falando que iria atrás de Himari em Tóquio, porém Natsumi diz que dessa vez as coisas são diferentes, pois ele irá dar essa abertura para Himari, permitindo que ela atue como modelo nos acessórios Io. Mas com o desenrolar da conversa, Makishima decide ser mais sincero com Natsumi e diz que na verdade o que ele sente por Himari não é amor, afinal ele está apenas se aproveitando dela, pois enquanto ela quer tê-lo como um par romântico, ele está apenas correspondendo aos sentimentos dela com o intuito de se aproveitar do que ela tem a lhe oferecer. E ao ver isso tudo, Natsumi se irrita e diz a Makishima que ele não sabe o que eles significam um pro outro, pois diferente do que ele diz, Natsumi confessa que ama a Himari e continuará amando mesmo que ela não o ajude na realização do seu sonho. Nisso, Makishima sugere que ele siga seus próprios passos, levando em consideração esse sentimento de amor pela garota. Então, Natsumi começa a correr em direção a ela e durante o caminho, ele se lembra de vários momentos que passou junto com a garota, indo desde a infância até o começo do ensino médio. Enquanto isso, Himari espera pelo trem na estação e se sente covarde por ter fingido estar torcendo por Enomoto enquanto beijava Natsumi escondido. Porém, Himari acredita que o seu amor por ele deva tê-la cegado ao ponto dela mesma nem se importar com os sentimentos das pessoas ao redor. E ao conferir as últimas mensagens que trocou com Enomoto, Himari volta a se sentir mal por sua decisão, mas em seguida, ela diz a si mesma que já tomou a sua decisão, portanto, não voltará atrás dele. Além do mais, Himari acredita que o simples fato dela ser bonita já irá lhe garantir uma carreira de ascensão na indústria da moda, como a própria Kureha havia lhe dito. Mas ao refletir mais sobre essa situação, Himari se lembra que a coisa mais importante para ela é o tempo que ela passa com Natsumi, portanto, ela se lamenta por não ter nascido com uma pessoa que Natsumi ama, e de repente, Enomoto aparece no local, como elas haviam marcado. Nisso, Himari tenta disfarçar o seu desconforto com aquela situação, mas conforme elas vão conversando, Enomoto fala abertamente sobre o beijo que Himari deu em Natsumi e manda a garota parar de disfarçar, afinal, sempre foi clara a real intenção dela com o garoto. Dito isso, Enomoto questiona se o sonho de Himari é realmente mais importante do que o que ela sente, e Himari responde que sim, afinal, Natsumi se esforça muito por isso, e no caso da carreira de modelo dela, Himari acredita que isso pode proporcionar benefícios também para a loja de Natsumi a longo prazo. Porém, Enomoto questiona o porquê de Himari estar indo atrás de se tornar uma modelo, mesmo sem querer isso de fato. E ao ouvir essa pergunta afrontosa, Himari pede paciência e a manda ir em seu lugar, e Enomoto por sua vez aceita o pedido dela, mas em troca pede para que Himari entregue o Natsumi para ela assim que eles conseguirem abrir a loja. Ele então aproxima o dedinho de Himari e pede para eles fecharem aquele acordo, jurando de dedinho, que fofo. Porém, Himari pensa melhor nessa negociação e decide recusá-la, dando um tapa na mão dela. Nisso, Enomoto atesta novamente que Himari é uma pessoa impulsiva e que sempre toma para si tudo o que ela quer, mas ao mesmo tempo é incapaz de colocar em palavras o que ela realmente quer. E ao ouvir isso, Himari abraça Enomoto e diz que na verdade ela nunca quis ir para Tóquio, porém como foi ela quem criou todo aquele problema, Himari sente que é o seu dever dar um jeito naquela situação, e além do mais, ela acredita que ficar ali não ajudará em nada na realização do sonho de Natsumi. Nisso, Enomoto concorda com ela e diz que Himari realmente vive criando problemas que envolvem não só ela, mas todos ao seu redor. E ao ouvir isso, Himari sente que Enomoto está ali com o intuito apenas de bater o seu último prego em seu caixão, pois ela não está ajudando com nada. Porém, Enomoto segue conversando com ela e diz que percebeu algo em comum entre Himari e Natsumi. No caso, ambos são muito focados em realizar os seus sonhos. Nisso, Enomoto pega como exemplo a própria mãe dela, que começou a fazer doces como um simples hobby, até que no fim, ela acabou abrindo a sua própria loja de doces. E dito isso, Enomoto explica pra Himari que será impossível andar até o futuro se ela continuar cambaleando no presente. E além do mais, ela afirma que a loja de acessórios não é tudo, porém Himari diz que pra Natsumi a loja de acessórios é o seu objetivo máximo. Nisso, Enomoto se questiona se ele realmente considera a loja como a coisa mais importante. E de repente, elas ouvem a voz dele se aproximando, chamando por Himari, e assim que ele a encontra, Natsumi pede pra ela não ir embora, afinal, ele ainda não sabe dizer qual é a melhor escolha a se tomar, se seria deixá-la ir pra priorizar o trabalho deles, ou pedir pra que ela ficasse ali com ele, valorizando mais a relação que eles têm. Isso, Himari diz a ele que ir pra Tóquio é a única forma que ele encontrou de poder colaborar com a loja deles, porém Natsumi diz que na verdade, o que ele sempre quis é que ela ouvisse, portanto, se Himari quer ajudá-lo, ela não deve se sacrificar desse jeito, pois para Natsumi ficar sem ela é a pior coisa que pode lhe acontecer. E de repente, Kureha aparece por lá para interromper esse momento entre os dois e manda eles pararem com aquilo imediatamente, afinal, Natsumi deve se lembrar que ele perdeu a disputa para ela, portanto, ele deve aceitar o desfecho de sua derrota. E além do mais, Kureha lembra que Himari possui uma dívida com ela e que será paga com a sua ida para Tóquio. Porém, Makishima vai até o local em boa hora e se dispõe a pagar a dívida de Himari com seu próprio bolso. Nisso, ele joga uma mala em cima de Kureha, contendo todo o dinheiro necessário para pagar a tal dívida. E ao vê-lo por ali, Enomoto reclama com ele pela demora. E nisso, Makishima lembra que eles precisaram recolher muito dinheiro. E além do mais, ele elogia o excelente trabalho de Himari para aquele plano, pois sem ele as coisas teriam demorado ainda mais. E quanto a Kureha, ela
ela se espanta com a atitude de Makishima, pois não imaginava que seria traída pelo garoto. Então ela entra no carro de Hibari e manda levá-la para um lugar mais fresco, para que ela possa dar uma bronca nele com mais conforto. Enquanto isso, Makishima sugere que eles saiam para comemorar aquela vitória, mas manda Hibari pagar a conta. E assim que ouve, ela se irrita com ele, porém Makishima lembra que foi ele quem salvou a pele dela. Portanto, Hibari não tem mais o direito de lhe contrariar. E ao cair à tarde, Hibari e Natsumi seguem para casa juntos após uma rodada de sushi com seus amigos. E no caminho, Natsumi comenta sobre o tal sonho que eles tinham de montar uma loja e diz que pretende desistir dessa ideia, pois ele sente que ficar focado nisso acabou fazendo ele ignorar coisas importantes, como por exemplo, o cuidado que ele tinha com as flores no ensino fundamental e a vontade dele de compartilhar a beleza que via nas flores com todo mundo. Portanto, Natsumi entende que abrir a loja é apenas mais um passo do processo de alcançar o seu sonho, e a partir de agora, ele promete que não deixará Himari se sacrificar por ele, pois Natsumi irá começar a andar com suas próprias pernas, e conforme ele vai falando, Himari começa a ficar com vergonha. Então, Natsumi dá risada da cara dela envergonhada, assim conseguindo dar o troco depois de todas as provocações que ela lhe fez. E de repente, Natsumi se lembra do anel que havia dado pra ela para representar a amizade entre os dois, e então ele revela que aquela semente do anel é na verdade uma tulipa roxa, que significa amor eterno. E meu amigo, depois disso daí, tá no papo. E já no dia seguinte, Himari vai até o jardim do colégio para poder regar as flores, até que de repente, Natsumi se aproxima dela e os dois se esbarram, ficando com o rosto próximo um do outro. Nisso, Makishima vê os dois naquela situação sugestiva e começa a zombar do casal, enquanto a Himari, ela deduz que Makishima e Enomoto estejam planejando separá-la de Natsumi novamente. E ouvir essa acusação infundada, Enomoto ameaça deixá-la sem os biscoitos artesanais que ela trouxe justamente para eles. Ó, se você prestar atenção, Makishima gosta da irmã de Enomoto, Enomoto gosta do Prota, Himari gosta do Prota e o Prota gosta das duas. Vamos dizer que sim, se organizar legal, todo mundo fica feliz. Não tô falando de nada, mas entenda como quiser. Deixa o like, se inscreve que eu com certeza vejo vocês na próxima temporada do próximo anime e na próxima temporada de animes também. Fui!